Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes, aqueles recados de sempre, né? Primeiro, estamos em Florianópolis, terminando essa série de episódios que começamos aqui. A gente veio para Florianópolis para gravar 7 episódios com profissionais qualificados da região. E aí já dá uma deixa. Para você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato pelo nosso Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. Podcast Bússola P. Lá você vai poder mandar o perfil do próximo convidado que você quer ver aqui no nosso programa. E pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de São Paulo, pode ser de Florianópolis. O nosso objetivo esse ano é falar com profissionais de todo o Brasil. Então, caso você tenha interesse e você queira realmente definir o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, manda pra gente, tá bom? O segundo recado é você que é profissional da área da saúde, tá querendo se posicionar nas redes sociais da maneira certa, tá querendo criar conteúdo, tá querendo se posicionar para atrair mais pacientes e conseguir consequência, né, ter esse retorno legal desse canal de vendas que é a internet. Entre em contato pelo Instagram, Pacheco MKTD. Antes era MKTD Pacheco, a gente trocou agora para Pacheco MKTD, beleza? Agora vamos ao nosso convidado, a gente vai falar com o médico oftalmologista, Dr. Bruno Bianchi. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Vamos começar esse papo aí, Dr. Bruno. Eu quero saber um pouco da tua trajetória, como é que você começou nessa área da oftalmologia. Dá um resumo pra gente de tudo que aconteceu na tua vida até aqui. Beleza. Cara, primeiramente, obrigado aí pelo convite, te agradeço. Tô me sentindo em casa aí com o pessoal. Para entrar na oftalmologia, primeiramente você tem a entrada na medicina, né? Então você tem uma trajetória médica. Eu tenho quase 14 anos de formação, então nem sempre foi só de oftalmologia que eu trabalhei. Tive 7 anos como clínico geral, toquei em um hospital logo depois que me formei, até chegar um momento em que a oftalmologia surgiu na minha vida e assim, aí foi paixão à primeira vista e aí não teve mais como sair, assim. Legal. E por que você escolheu a oftalmologia e não seguiu na área de clínica geral, por exemplo? Beleza. Eu fui sempre mais da área da emergência mesmo, né? Então, assim, a emergência ela chegou num ponto que chegou no auge, no ápice, assim, né? No pico. E aí você começa a querer procurar novas coisas. E eu sempre gostei muito de procedimento. Todo mundo me falava que que eu era detalhista, que eu era perfeccionista, então que eu precisava. Várias vezes eu ouvi que eu precisava fazer alguma coisa nesse tipo. E aí, quando resolvi fazer a decisão, né, tomar uma decisão do que eu ia fazer, a oftalmologia apareceu. Eu sempre gostei da parte de detalhes, microscópio, né, você trabalhar com essa margem pequena, assim, e muito treinamento, sempre foi o que me levou a entrar na oftalmologia. E aí foi o que fez você seguir na carreira que você está até hoje. E pode parecer muito óbvio, mas muita gente não sabe. O que um médico oftalmologista faz de forma objetiva? Tem bastante gente que não sabe mesmo. O oftalmologista, a gente pode procurar algumas vertentes, assim. A primeira, a gente precisa melhorar, deixar a visão da pessoa bem, né? A nossa visão é a entrada para o mundo, né? Então a primeira coisa que a gente faz é enxergar. Então é entregar essa melhor visão para as pessoas. Cada pessoa tem uma necessidade, então a ideia é você entregar a melhor visão para aquela pessoa conforme a sua necessidade. Então o oftalmologista ele faz isso, entrega a melhor visão que aquela pessoa precisa. Além disso, então, a gente trata as doenças também no geral, que podem aparecer ao longo da vida, né? As pessoas, a gente tem uma vida longa, né? Então algumas coisas podem acontecer nesse caminho, então a gente trata esses problemas. E em terceiro lugar, a gente também previne, né? Então, assim, prevenir doenças, você vê algo que está se iniciando e não deixar aquela doença ser acometida pela visão, também é nossa função. Então, a nossa função ela é baseada nesse tripé aí. Entendi. E acaba que não são poucas doenças ao longo da vida que a gente pode ter no olho, né? A gente vai falar muito sobre elas ao longo desse podcast, mas o ideal era saber primeiro quais são os problemas que as pessoas mais apresentam para você quando elas chegam no teu consultório hoje. Chegam muitas pessoas assim, às vezes bater o olho em algum lugar, ou então são doenças realmente que podem ser adquiridas por conta de uma bactéria, por causa de um vírus. Cara, assim, traumas oculares, problemas que acontecem ao longo do dia, isso a gente vê diariamente, né? Sim. Então sempre tem uma urgência, uma emergência que acontece.
principalmente durante o trabalho, né? O descuido, falta de proteção, essas coisas acontecem. No geral, a nossa rotina principal é o erro refracional mesmo, é o grau, né? Então, a maioria das pessoas ela vem porque não estão enxergando tão bem, percebem que a visão não está tão boa, então esse é o principal motivo de consulta, né? Mas ao longo da vida a gente tem vários tipos de doenças que vão acometendo. O nosso olho está em completa transformação e a nossa visão está em completa transformação. No início da vida o olho está crescendo, então pode ir mudando o grau, ele está em desenvolvimento, então você precisa entregar a melhor visão para o teu cérebro para ele desenvolver. Ao longo da nossa juventude a gente tem algumas transformações também que acontecem. Na meia-idade a gente começa a perder um pouco o esforço muscular, então começa a cometer um pouco às vezes a visão de perto. E na terceira idade, que nem deveria se chamar terceira idade, né? Hoje 60 anos, o pessoal todo meio moleque ainda, né? Meu pai tem 67 e corre... Os novos 50. Corre né? adoidado, né? Então... Mas normalmente depois, por volta dos 60 anos ali, que a gente chama de terceira idade, começa a ter opacificação de cristalino, catarata, começa a ter fatores de risco para doenças na retina, para glaucoma. Então o nosso olho está em constante transformação e cada fase da vida a gente está ali para fazer esses ajustes, né, para entregar a melhor visão possível. E não enxergar é uma sensação, né, assim, que a pessoa não consegue nem definir. Eu lembro na época que eu ainda jogava polo aquático pro lado profissional, e eu tava numa disputa de bola, o dedo do cara acabou entrando no meu olho. Nossa, o fato de você não conseguir enxergar, né, é algo que dá uma certa agonia. Aí procura oftalmologista, aí pinga colírio. Cara, deve chegar muita gente assim também pra você no teu consultório. Como é que é a reação das pessoas de maneira geral? A galera chega muito preocupada, muito desesperada, ou a galera fica mais calma? Não. O trauma agudo, a perda de visão aguda é a que mais preocupa, né? Sim. Então você, às vezes, acordar de um dia para o outro e ter uma perda de visão, ou você ter um trauma e ter uma perda aguda, é o que mais preocupa as pessoas. Mas o maior problema ainda são os problemas crônicos. Então a pessoa, às vezes, vai perdendo visão ao longo da vida. O nosso olho e a nossa perda de visão normalmente ela é assimétrica, então apesar de a gente ter os dois olhos, né, os dois não vão ter a mesma perda ao mesmo tempo, então normalmente as doenças vão acometendo primeiro no olho, a pessoa não percebe tanto porque o outro olho está compensando e depois vai acontecendo no segundo. Quando o segundo começa a piorar, a pessoa chega no consultório e às vezes você consegue resolver aquele que está na fase inicial, mas às vezes aquele que está mais avançado você dá uma remediada, mas não consegue mais salvar. Então esses problemas crônicos é que são mais graves. Os agudos, o pessoal, no primeiro momento que teve o trauma, chega desesperado, sai assim correndo, mesmo, vai né? embora, né? Isso acontece mesmo, né? Isso acontece todo dia, né? Sempre tem alguma coisa. Mas o maior número de perda de acuidade visual são esses problemas crônicos, né? Que as pessoas não vão percebendo. E dificilmente você vai conseguir recuperar, né? Não tem como recuperar. Então, como eu te disse, como esses problemas, Sim. as doenças são assimétricas, o que acontece muito, tem pessoas, então vai muito de cada pessoa. Tem pessoa que é detalhista, cara, ela percebeu qualquer coisinha na visão, uma perda aqui, ela já te procura e ali às vezes tu consegue já resolver. Outras pessoas, às vezes, elas não vão percebendo, elas têm uma perda de um olho, o outro tá compensando, tá tudo bem, tem um negocinho aqui me atrapalhando, mas vou tocando a vida, né? Hoje eu tô mais cansado, talvez eu não... Isso, a gente vai arranjando até uma desculpa, às vezes, para aquilo, né? Sim. E aí o que acontece? Aquele primeiro olho vai indo, quando o segundo começa a piorar, ela procura atendimento. E aí aquele que está no começo, na fase inicial, você às vezes consegue salvar, tranquilo, estabilizar a doença. Só que aquele que está na fase um pouquinho mais avançada, às vezes você consegue dar uma remediada, mas nem sempre consegue salvar. Se o problema forem doenças de causa de cegueira reversível, né? Então a catarata é um exemplo de causa de cegueira reversível. Você vai lá e traz de volta a visão, né? Sim. Agora tem outras doenças que são causas de cegueira irreversíveis, que aí você às vezes só tem que remediar, cuidar e tentar entregar o melhor possível para aquela pessoa. Então, de certa forma, um conselho que você tá dando é que na primeira questão que apareça na tua visão, procurar o médico oftalmologista o mais rápido possível, para você não ter essa perda gradativa da visão, né? Com certeza. E mesmo sem sintomas, a pessoa deveria passar por avaliação. Tá? Esse é um questionamento que muita gente faz, às vezes. Será que eu acho que enxergo bem? Será que eu deveria passar por avaliação? Com certeza. Porque às vezes você acha que enxerga bem, mas não enxerga, né? Então, isso acontece se a gente botar 10 pessoas sentadas num banco e mandar ler uma placa. Às vezes as 10 pessoas conseguem ler. Porém, uma lê torto, outra lê opaco, outra lê borrado, mas para elas é o que elas têm, né? Então, eu consigo ler, mas é o jeito dela de ler. Então, às vezes você consegue entregar uma melhor visão.
E também, mesmo sem sintomas, uma pessoa deveria passar por avaliação, porque até um exame normal ele é importante. Sim. Porque daqui uns 2 anos você vai aparecer, às vezes, apareceu um problema no meu olho. Ah, mas há 2 anos atrás era normal. Ou não, será que isso aqui sempre foi assim? Então, até um exame normal, para você botar um ponto de partida, é importante para você ter como avaliação. Eu acho que você falou muito interessante, me veio na cabeça uma questão, né? Principalmente depois que os eletrônicos, como o celular, como o computador, eles passaram a ser muito mais comuns de uns tempos para cá, e principalmente depois da pandemia, que você tem que fazer reunião online, acaba que você trabalha mais do que o normal. Você acha que teve um aumento de número de pessoas com problema de visão depois da pandemia, onde as pessoas começaram a usar cada vez mais computador, tela, às vezes a pessoa tá lá, apaga a luz e fica trabalhando no escuro, força a visão? Você acha que teve uma perda de visão ou então problemas na visão por causa disso? Sim, o pessoal começou a perceber mais isso e também apareceram mais problemas. Então a gente tem 2 caminhos aí, né? Então o primeiro, que a partir do momento que você está mais exposto aos eletrônicos, você exige mais da visão, né? Então, diferente de você trabalhar num ambiente aberto e tudo mais, você acaba percebendo mais o contraste, as cores, a profundidade. A visão ela é mais dinâmica, né? Tá tudo se movendo ali, você abre uma tela, abre outra. Então você exige muito mais da visão. E em segundo ponto, é que essa distância que a gente tem do aparelho eletrônico, a iluminação, tudo isso faz com que a gente precise mais da nossa musculatura ciliar. A gente tem um músculo dentro do nosso olho. Quando você olha a partir de 6 metros, ele relaxa, de 6 metros para perto ele contrai. Então, quanto mais perto você tiver, né, então essa distância do computador, do tablet, do celular, você acaba exigindo mais da visão, né? E aí acaba forçando um pouco mais a musculatura, dando uma fadiga muscular, assim como a gente tem fadiga muscular no resto do nosso corpo, o nosso olho também acaba necessitando um pouco mais. Então tem esses 2 caminhos, não é que apareceram mais problemas, né? Mas a gente acaba ficando mais fadigado, notando mais esse problema visual. E exigindo mais da visão, às vezes pessoas que têm pouco grau ou baixo grau, quando você está na frente de um computador, às vezes pode gerar no final do dia uma dor de cabeça. Então a pessoa acaba percebendo aquele detalhezinho diferente, né? Quando ela fica na frente mais de uma tela que tem mais detalhe, né? Perfeito. E como é que a gente pode fazer, de certa forma, para diminuir os danos em relação a isso? Parar de mexer no computador, né? Não, no geral é uma realidade hoje em dia, né? Então, os aparelhos eletrônicos, eles são a realidade, é muito diferente de 10, 20, 30 anos atrás, né? Então a gente não tem mais como diminuir isso. Mas, assim, no geral, tem algumas regras que você pode estabelecer. Existe a regra do 20-20-20, que é a pessoa que trabalha na frente do computador parar a cada 20 minutos, durante 20 segundos, olhar para 20 pés, que são 6 metros, para você relaxar a musculatura do nosso olho. O que é difícil às vezes, né? Você a cada 20 minutos parar, quando começa a se empolgar ali, a resolver, às vezes... Os chefes não vão gostar muito disso não, né? Mas 20 segundos são rápido, é um momento rápido. Mas você tá empolgado ali na hora que começa pra não perder o raciocínio, começa a desenrolar, daí vai parar, agora tem que parar. É difícil isso fazer, mas se puder lembrar de vez em quando, isso é importante, né? A iluminação em volta é importante, a iluminação na tela também é importante, muito brilho acaba fadigando mais, sem brilho em volta é ruim, então você tem que ter no mínimo uma iluminação ambiente, não ficar só aquela tela brilhosa na frente do computador, no escuro, isso é ruim. Lembrar bastante de piscar, parece uma coisa simples, né? Mas toda vez que a gente pisca, a gente lubrifica o nosso olho. Então, quando a gente está na frente do eletrônico, a gente acaba ficando mais empolgado, fica com o olho não perder o foco ali, mais né? aberto. Então, tem estudo já mostrando que quando a gente está na frente de telas, a gente pisca menos, né? Então, o olho vai ficando mais ressecado, vai fadigando um pouco. Só o filme lacrimal, ele entrega para nós mais ou menos uma dioptria, que é mais ou menos 1 grau, né? Então, quando você tem essa perda do filme lacrimal, quando ele resseca, a visão pode ficar um pouco mais embaçada, porque ela perde um pouco até como se fosse o grau mesmo, assim, da visão, né? Então, tudo isso vai fadigando mais o nosso olho. Então, no geral, é mais ou menos isso, assim. E aí, a avaliação é individual de cada pessoa, né? Aí, conforme a sua necessidade, aí a gente pode se precisar de um colírio para tratar, de alguma outra coisa, mas, no geral, é isso que dá para pensar em se fazer. Mas é exatamente a sensação, deve ser muito por conta desse músculo que tem atrás do olho. Quando você passa o dia, às vezes, no computador, cara, a tua vista fica cansada, né? Teu olhar fica cansado. E aproveitar e já pegar um gancho muito interessante sobre isso, quando é que a gente pode perceber que a nossa dor de cabeça está relacionada à nossa visão, de certa forma?
Às vezes é difícil você perceber isso, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode associar, mas não é via de regra, tá? Então, assim, a propedêutica, a investigação de cefaleia, que é a dor de cabeça, ela começa na oftalmologia. Então, a pessoa tem lá um quadro de dor de cabeça. O ideal é sempre passar pelo oftalmologista para descartar a parte oftalmológica. Sim. É muito comum, às vezes, você pegar paciente que está tomando medicação para dor de cabeça, às vezes até tratando enxaqueca, aí você vai lá, o problema dele era um erro refracional, né? Que é o grau, né? Você vai lá, resolve o grau, resolve a vida da pessoa, né? Então, isso é muito comum. Mas normalmente as dores de cabeça relacionadas ao grau, elas vêm mais no final do dia, né? Que você está mais fadigado. Normalmente essas dores de cabeça podem ser mais na região occipital, né? Na região de trás, que é a região da visão, mas não tem via de regra. Tem pessoas, às vezes, que têm a dor de cabeça frontal, tu vai ver, é associada à parte da visão. É muito individualizado, né? Muito de cada um. Muito. E às vezes, assim, tem uma pessoa que às vezes ela enxerga bem, mas ela enxerga bem às custas de esforço muscular. Então, assim, você tem lá um grau de +1. E esse grau ele não se apresenta porque o teu músculo ele consegue compensar. Mas esse +1 ele é mais para distância. Quando você traz para perto, tem mais uma adição de 3 graus. Então você precisa de +4. Aí aquele 1 que está faltando no final do dia pode gerar às vezes uma dor de cabeça ou um cansaço, uma sensação de fadiga que a pessoa não percebe, porque ela enxerga às custas de um esforço. Aí quando você vai lá e avalia e vê que o grau é aquele, você entrega a visão para a pessoa, ela, pô, resolveu minha vida, né? Fica feliz Legal. da vida. E aí eu acho interessante também a gente falar que muito tá se falando, pelo menos na internet, daqueles óculos especiais para ficar na frente do computador. Isso adianta de alguma coisa? Isso faz sentido? Então, surgiu um estudo que o computador ele emite uma luz, um comprimento de onda que é a luz azul, tá? E aí um estudo mostrando, não foi um estudo duplo cego, randomizado, que foi um grande estudo, né? Mas em que mostrou que a longo prazo desse comprimento de luz azul pode causar alguns danos à nossa retina. Bom, para pessoas que trabalham muito na frente do computador, você usar esse tipo de filtro, ele até acaba escurecendo um pouquinho a tela, vamos dizer assim. Você podia fazer uma analogia com aquelas telas que tinham antigamente, não sei se você pegou aquela época que você botava um filtro na frente do computador, assim, botava uma telinha ali, né? É mais ou menos isso, você tira um pouquinho daquele brilho do contraste, né? Sou jovem, mas nem tanto. Mas é isso, você tirava um pouquinho daquele brilho. Então, às vezes, esses óculos eles acabam filtrando um pouco isso. Para quem fica muito exposto à frente do computador, ele pode ajudar. Mas a gente tem muitas queixas também ao mesmo tempo. Quem trabalha muito com contraste, com cores, quem trabalha com arte, ele perde um pouquinho daquele contraste, da nitidez, da tonalidade. Porque a pessoa não vai ver aquela cor de forma nítida, né? Então, às vezes, existe essa queixa também, porque esse óculos ele acaba escurecendo um pouquinho. Então a gente sempre bota na balança, né? A longo prazo, se isso vale a pena ou não. Então é a mesma coisa, é muito individualizado. Mas se dizer que o computador a longo prazo isso pode causar grandes danos, ainda a gente não pode afirmar isso. Pode ser que daqui uns anos a gente precisa de uma geração inteira ainda, né? E um estudo maior, de repente, frente a isso, tá? Para poder dizer isso. Então, assim, quem sabe daqui uns 5 anos a gente esteja tendo outra conversa. Mas hoje, posso dizer que o computador não é que ele vai afetar, ainda causar... E até com eletrônicos que sejam feitos mais adaptados a nós, né? Sem trazer tantos danos, né? A tecnologia vem... Os aparelhos mais novos, eles já vêm com esse filtro também, né? Então... Aí você já bota na balança se vale ou não o uso, né? Entendi. E aí é muito interessante essa pergunta, porque é uma dúvida muito comum, né? Existe idade certa para começar a usar óculos? Por exemplo, um pai e uma mãe que estão preocupados que o filho está com baixa visão, ou que ele está apresentando ali os primeiros... Tem uma idade para ele começar a usar óculos ou tá com uma visão meia ruim ali, vamos procurar oftalmologista, vamos um óculos? Toda criança, desde o início da vida, deveria passar por avaliação, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, óculos, tem criança que começa a usar com 6 meses e tem idoso que começa a usar na fase adulta. Óculos com 6 meses? Tem. Caraca, às nunca vezes vi isso. Você precisa desenvolver a visão no começo da vida. Então, a nossa neuroplasticidade, que é o tempo que o cérebro interpreta o que ele vê, vai até por volta dos 7 anos. Se você não entregar a visão para a pessoa até os 7, depois não tem mais volta. Então, assim, às vezes os pais acham que a criança enxerga bem, mas ela enxerga bem porque um olho enxerga bem, o outro não. E aquele olho às vezes não desvia, não apresenta nenhuma alteração, mas às vezes um olho é 0, o outro é +3. Aquele olho que está um pouquinho mais borrado, o cérebro não vai desenvolver. Então, mesmo se você corrigir isso lá pelos 15 anos, se você não corrigir antes dos 7, aquele olho não vai ter um desenvolvimento. É o que a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso, né? Sim. E a gente indo para o lado agora mais ligado às doenças que a gente pode ter na visão, eu acho muito interessante que eu vi bastante conteúdo nas tuas redes falando sobre glaucoma. E o que muitas pessoas não sabem o que é e
é interessante você dar essa informação para a pessoa já se prevenir, né? E eu queria que você falasse pra gente o que é o glaucoma e como é que a gente pode tratar ele de maneira geral. Cara, o glaucoma ainda é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. É aquilo que você falou que não tem como reverter mesmo. Não tem reversão, tá? Então, em países subdesenvolvidos, o glaucoma ainda é a principal causa de cegueira, né? E é uma cegueira irreversível. Você não consegue construir um nervo novo, vamos dizer assim. Então, o glaucoma nada mais é do que a atrofia do nervo óptico. O nosso olho é como se fosse uma câmera e tem um nervo, que é um fiozinho, que manda a transmissão para o cérebro. O glaucoma é o dano desse nervo. Então, é como se você tivesse uma bateria ao longo da vida e aquela bateria vai se perdendo e conforme ela vai se perdendo, ela não se regenera. O glaucoma é exatamente isso. O principal fator de risco ainda é a idade, porque como eu te disse, como se fosse uma bateria, então quanto mais tempo você vive, mais aquela bateria vai se perdendo, vai se desgastando e não tem volta. Por isso que o ideal é você identificar no início. E hoje em dia, se bem identificado no início, as pessoas não perdem mais a visão, tá? Então, você consegue estacionar ali o avanço da doença. Consegue. Bem diagnosticado inicialmente, bem tratado, se o paciente fizer o tratamento e fizer acompanhamento, você consegue ver se a doença está evoluindo ou não, para você tomar alguma outra medida. Então, você tem tempo hábil ali para conseguir resolver, né? E o que pode causar o glaucoma hoje? É algo que vai de forma individualizada para cada ser humano ou tem algumas coisas que a gente pode evitar para não ter essa doença? No geral, tanto no glaucoma como nas outras doenças no geral, é cuidar da saúde no geral, né? Então, se você tiver uma boa saúde, doenças como o glaucoma ou outras doenças no nosso organismo, elas vão ser prevenidas. O principal causador de glaucoma é o aumento da pressão ocular, em que você não tem muitas medidas que conseguem diminuir essa pressão, né? Assim como nossa pressão no nosso organismo, você vai lá e diminui o sal, aumenta o líquido. No glaucoma isso não pode acontecer. Tem vários tipos de glaucoma, mas o principal é causado pelo aumento da pressão no olho, né? Então esse aumento da pressão você não consegue prevenir muito, assim. Então é acompanhar, é tratar quando necessário, né? Ter um médico de confiança para poder te orientar. Às vezes, como a pessoa não está sentindo nada, é difícil você explicar, você vai lá, às vezes a gente mostra foto, mostra algum desenho e tal, para a pessoa entender, ó, você não está com a doença ainda, né, mas tem que tratar para não vir a ter. Tratar, prevenir é muito mais difícil que tratar, porque você tem que explicar para a pessoa que ela tem um problema que ela ainda não está sentindo, né? É muito mais fácil quando ela já está tendo um problema e você tratar. Pacientes com glaucoma é bem mais fácil você tratar alguém que já teve um familiar que perdeu a visão. Então, vem um paciente e minha mãe... Ele pega o desespero do familiar, isso, né? Minha mãe perdeu a visão pelo glaucoma, então ele já vem... é mais fácil de você Tem uma explicar. questão hereditária nisso? Com certeza. Tudo é genético, né? Uhum. Metade do nosso gene é da mãe, metade é do pai, né? Então, tudo é um pouco genético. Não quer dizer que obrigatoriamente você vai apresentar a doença, mas é bem comum, né? Você não tem muito pra onde fugir, né? Então, às vezes, você pode ter um gene do avô, né? Que passou pelo pai despercebido, né? Aquele gene não se apresentou nos pais, mas pode apresentar em você. Mas a nossa herança genética tá ali, né? Não tem muito pra onde correr. E aí, assim, se você tá enxergando que a tua visão, ela tá diminuindo de forma bem gradativa, de forma bem sucinta, e de certa forma você ainda tem esse lado genético, por que o pessoal sempre fala que o glaucoma é uma doença mais silenciosa? Por que ele tem esse apelido? Porque você não percebe mesmo, tá? O glaucoma, ele normalmente, o principal causa de glaucoma, né? 85% dos glaucomas, como eu te falei, são de aumento da pressão ocular, não dá sintoma. Você vai começando a ter perda de campo de visão, então é que nem eu te falei, essa bateria quando você vai perdendo, a pessoa vai perdendo o campo de visão. Controle com pouca pilha, né? Mais ou menos. E aí você perde o campo, mas você não percebe. E como eu te disse, as doenças elas são assimétricas, então você perde primeiro um campo de visão, mas você não tá percebendo, o outro olho tá se compensando mais para compensar, né? E o final da doença é justamente a visão central. Então é muito comum você pegar um glaucoma avançado, às vezes a pessoa ainda tem uma visão tuneliforme, né? Uma visão central ainda, ela enxerga ainda, às vezes ela faz um 100% de visão, ela lê uma tabela, mas com um campo de visão restrito, né? E é o último estágio, quando ele apaga ali no final. Então, por isso que é uma doença silenciosa, né? A gente normalmente faz alguns exames, né, para avaliar. Um deles é um campo visual. O campo visual, você tem um software, né, que ele consegue identificar a perda de campo antes da pessoa entender aquilo. Ela vai lá, faz um exame, e aí você vê no software lá que ela está perdendo o campo, né, ou que está progredindo com o passar dos anos, né, você vê que a doença está progredindo e ela nem está percebendo, né. Então, a gente que acaba percebendo, a gente que acaba avaliando, e aí orientando o tratamento para poder estabilizar a doença, né. Eu acho que é o único motivo pelo qual as pessoas procuram um oftalmologista, assim, de forma mais rápida,
principalmente quando tem que renovar a carteira de motorista, aí o cara vai no oftalmologista pra fazer aquele exame, Muito e comum. agora nem isso, que agora o oftalmologista, agora você tem um espaço maior entre um exame e outro, né? E aí, te perguntar sobre, passando por esse lado do glaucoma, né, entrando numa outra, que essa é bem mais conhecida, que todo mundo aprende no colégio, isso aí que é a catarata. Tá. O que é a catarata de maneira geral? Como é que a gente consegue tratar? Essa eu acho que dá pra reverter, né? Dá. A catarata é a principal causa de cegueira no mundo ainda, tá? Mas é uma causa de cegueira reversível. Então você consegue, bem avaliado, bem planejado, você consegue ter ótimos resultados com a cirurgia de catarata. E hoje em dia você consegue ainda resolver a catarata e junto a isso resolver o erro refracional, que é o grau, né? Então você consegue entregar melhora na visão e depois, consequentemente, melhora na visão também com a correção do grau. Legal. Então, hoje em dia, você aproveita um problema e torna a solução. Mas, basicamente, a catarata é a opacidade do nosso cristalino. A gente tem uma lente no nosso olho, que é o cristalino. Durante a nossa vida, essa lente ela faz esse esforço que eu te expliquei. O cristalino é que faz o aumento da amplitude para poder focar de longe, de perto. Se eu olhar para você, eu não consigo olhar no microfone. Se eu olhar no microfone, eu não consigo olhar para você. Quem faz esse foco é o cristalino. O diafragma da câmera do celular ou de uma câmera é a mesma coisa, ele foca no longe ou no perto, né? Quem faz isso é o cristalino ao longo da vida. A partir por volta dos 40, 35, 40 anos, ele começa a falhar um pouco. E por volta dos 60, ele perde totalmente a função dele de foco. Tanto é que a pessoa já não consegue mais aproximar as coisas, tem que usar lentes multifocais, né? Para poder ver o longe e perto. E por volta dos 55 anos, ele começa a opacificar. Então, essa lente ela começa a opacificar, a pessoa não vai percebendo. Normalmente é uma doença ela é insidiosa, né? Então, ela vai iniciando devagarinho e desenvolve por volta de mais ou menos 10, 15 anos. E aí começa a dar um pouco de baixa de visão. Mas cada pessoa, às vezes, tem doenças, algumas pessoas que evoluem em um ano, assim, rapidinho. Tem crianças que nascem já com catarata. Então, tem vários tipos de catarata. Mas, no geral, é isso que acontece. Por volta dos 55, começa a opacificar. Por volta dos 65 começa a dar um pouquinho de baixa de visão, mas a pessoa não percebe, porque aquilo já está evoluindo há uns 10 anos, né? Sim. Então você já está acostumado, né? Igual a coluna, ela vai entortando um pouquinho, tu vai deixando, quando percebe tá com uma cifose, ele tá meio torto, né? Você falando me bateu uma nostalgia aqui, lembrando dos livros de ciências, né? O cristalino, aquele lá, né? Que é o básico do básico que a gente aprende sobre o olho humano, né? E o tratamento da catarata, eu acho que é sempre o que mais chega para as pessoas que não são dessa área, né? São as cirurgias de catarata, que negócio que dá meio nervoso. Eu não sei como é que você não fica nervoso às vezes, na hora de operar, mas como é que, de certa forma, a gente consegue tratar a catarata? É só com cirurgia ou então a gente tem alguns antibióticos ali, alguns remédios que vão conseguir retardar? A catarata, o tratamento evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos. Hoje o tratamento é muito seguro, tá, para operar a catarata, mas ainda é um tratamento cirúrgico. E quando a gente fala em cirurgia, assusta muitas pessoas, né? Vou botar um negócio no meu olho, vou sentir dor, vou sofrer e tudo mais. Então, assim, a cirurgia hoje é super tranquilo. O que a gente mais ouve no consultório depois da cirurgia não sei como eu enxergava daquele jeito, e se eu soubesse que era assim, já tinha feito há muito tempo atrás. Porque a pessoa vê um novo mundo, né? E ela vê um novo mundo e o processo hoje é muito mais tranquilo. Então, hoje em dia, a gente tem um convívio junto com o anestesista pega o paciente, faz uma sedação, o paciente dorme, dá uma roncadinha ali durante a cirurgia, uns 15, 20 minutos, a depender de cada caso, né? Às vezes 10, às vezes 15 minutos. Você em 15, 20 minutos resolve o problema da pessoa, a pessoa levanta, vai para casa. Às vezes no final da cirurgia ela me pergunta, e aí, que hora vai começar a cirurgia? E já acabou, né? Então, assim, essa experiência, isso aí é muito bom já hoje em dia. Então, esse convívio, tanto cirurgião com anestesista, a gente já tem... A gente funciona já de uma maneira que traz para o paciente um conforto, assim. Uma qualidade de vida muito maior. Ele não sofre mais, né? E aí, depois às vezes, dependendo da catarata, claro, no dia seguinte, às vezes a pessoa já está enxergando bem, mas no máximo ali em 2, 3 dias ela já está enxergando com transparência. E normalmente a gente sempre opera o primeiro olho, que é o pior primeiro. Aí a pessoa diz, agora o outro que está atrapalhando, né? Que era o melhor antes, né? Então, às vezes tem gente com tanto receio e fala assim, só vou operar um. Aí tu opera um e vai, agora eu quero resolver o outro, que o outro que está me atrapalhando, né? Então, assim, só você mostrando para a pessoa que tem uma visão diferente é que ela consegue perceber que aquilo muda bastante, né? Não, e de certa forma, né, o corpo humano é fantástico, né? Ele se adapta a tudo, e até se adapta a uma visão ruim. Então, aquela visão que você tinha, que foi o que falou, o teu melhor olho, aquela visão que você tinha que antes era melhor, passa a ser a pior. Por quê? Porque o teu corpo se adaptou com aquilo ali, cara, e aquilo ali era o melhor pra você. E hoje já tem alguns estudos mostrando, tem um estudo bem interessante mostrando que até a cirurgia de catarata
você diminui o risco da pessoa desenvolver doenças neurológicas, como Alzheimer, tá? Por quê? Porque a pessoa vai perdendo o brilho, o contraste. Eu já peguei muito paciente que tá depressivo, só fica dentro de casa, porque ele percebe a limitação dele. Aí ele percebe a limitação e acha que aquilo, não, é porque eu tô ficando velho, tá tudo certo, é assim mesmo. Aí você entrega aquela visão de novo para ele é outra vida, ele volta a fazer as atividades que ele tinha que fazer. Então ele diminui um pouco daquele conformismo que ele tinha, que é, isso é da idade, eu tô mal mesmo, né? Então você entrega a visão de volta para ele, isso é muito legal, assim. Ele volta a fazer as atividades que ele gostava, faz às vezes novas atividades, fala, doutor, tô me programando para fazer tal coisa que eu queria fazer ou que eu nem tinha ideia de fazer. Então você entregar a visão de volta, assim, é muito legal. Não, eu participei de um podcast como host, né, que é o podcast da Clínica Ortecô, que fica aqui em Florianópolis. E nesse podcast a gente estava falando sobre o lado psicológico das doenças, enfim, mas doenças ortopédicas. E aí me veio na cabeça essa tua fala, porque a gente conversou muito nesse podcast sobre o idoso ter a perda do eu, né? Ele perder a autonomia dele, ele perder a liberdade. E se ele perde a liberdade e a autonomia dele com uma lesão ortopédica, às vezes no joelho, na perna, com a visão é algo assim elevado a um grau, porque assim, ele vai antes, olhando assim, o idoso que ele perde, sei lá, um movimento do joelho, ele tá ali com uma dor muito aguda, ele ainda vai conseguir andar em casa, vai conseguir ir lá na cozinha. O idoso que ele tem essa perda da visão de forma aguda, ele vai precisar de alguém para estar com ele o tempo inteiro. Eu tô falando besteira. Não, isso a gente explica às vezes até pro familiar. O familiar vem assim, vai, mas será que isso aí não dá para se conformar, né? Porque é idoso e tal também. Aí a gente fala assim, ó, um idoso que enxerga mal é uma coisa, um idoso cego, cara, dá muito mais trabalho, né? Então assim, a pessoa que tá com uma limitação no joelho, a gente brinca que ainda pelo menos ela tá enxergando, né? Exatamente. Mas mas você ficar sem enxergar, existe já também um outro estudo mostrando sobre que a cirurgia de catarata depois da vacina é a intervenção que mais traz mudança na qualidade de vida. Então você traz a qualidade de vida de volta para a pessoa. E a visão é o primeiro contato que você tem com o mundo, né? Você às vezes pode ficar limitado à movimentação, mas você consegue enxergar, você consegue resolver coisas do dia a dia, né? Com a visão. Ficar sem enxergar, aí a gente tem esses pacientes também no consultório, por diversos motivos, né? A falta de visão é bem complexo, né? Dá bastante trabalho, a pessoa precisa de um auxílio, né? De alguém junto, um idoso, ele precisa de mais liberdade, né? E cada vez hoje as pessoas estão com uma maior expectativa de vida, com melhores necessidades, né? Maiores necessidades e precisando de melhor qualidade de vida. E a visão é o primeiro caminho aí para isso, né? Não, e o que a gente falou realmente nesse podcast, que foi um podcast ligado a dores ortopédicas mais ligados ao lado psicológico, e foi justamente essa perda do eu, né? Porque você de certa forma, meio que filosofando, você é aquilo que você pensa, aquilo que você faz. Se você não consegue, você ainda tá pensando, mas se você não consegue mais fazer aquela caminhada que o idoso gosta, que a gente chama de bater perna, né? Você tentar fazer um exercício mínimo. Se ele perde isso tudo, ele se perde de si mesmo, e aí o que você falou. Começa uma depressão, começa uma ansiedade, e aí, né, a gente sabe que a pessoa envelhecendo, ela vai ter cada vez mais problemas e deve acontecer isso com muita frequência no teu consultório, né? Cara, você devolver a liberdade pra pessoa é muito legal. Eu já vi todo tipo de caso, assim, que você pode imaginar dentro do consultório, e a partir do momento que você entrega de volta a visão pra pessoa, isso é fantástico. Eu acho que a coisa que mais me motiva, assim, no meu dia a dia é essa intervenção. A cirurgia de catarata é uma intervenção que muda muito a vida das pessoas. A refrativa, quando você tira o grau, muda também, dá mais liberdade, sim, mas você trazer a visão de volta, né, que é, como eu disse, a principal causa de cegueira e é reversível, né? Então, você trazer isso de volta é muito legal. É porque, se a gente for olhar de um lado, né, um pouco diferente, o glaucoma, de maneira geral, você não vai conseguir reverter nada, você vai conseguir estacionar. Mas a catarata é como se você tivesse a perda da visão e o médico oftalmologista como você traz de volta. Então você tem o reconhecimento da pessoa, fala assim, doutor, por sua causa, agora eu tenho a minha visão de volta, coisa que você não conseguiria fazer com glaucoma, por exemplo,
porque você conseguiria estacionar, a pessoa não ia ter nenhum ganho visível, né, de certa forma. Antigamente a gente operava as cataratas muito quando elas avançavam muito mais, e hoje em dia cada vez mais a gente opera cataratas mais no início, porque como a gente falou, a necessidade hoje ela é diferente da necessidade de anos atrás, né? E a cirurgia hoje ela é muito mais tranquila do que a cirurgia de 30 anos atrás. Então você hoje, cada vez mais a gente opera cataratas mais iniciais, claro que às vezes muito no começo, não tá dando sintoma pra pessoa, tá tudo bem, às vezes toca a vida, vão acompanhando e tal, mas se você vê que já tem um pouquinho de perda, tá tirando um pouquinho de qualidade de vida da pessoa, hoje em dia a gente consegue fazer a intervenção e é super tranquilo. Tá? Então mudou bastante. Mas ainda hoje em dia aparece, às vezes, aquelas cataratas avançadas que você vê de fora, né? Você olha para o olho da pessoa e tá branquinho, né? Aquela catarata branca, que a pessoa só vê vulto ou só vê letras grandes. E essa transformação é a mais interessante de todas, né? Você pega... Esses dias eu operei uma paciente que ela disse que não conseguia ver o netinho, ela achava que o netinho era feio, né? Ela, assim, uma paciente bem interessante, assim, que é tabagista, né? E aí o cigarro acaba... Da mesma forma que o cigarro afeta a nossa pele, né? O cristalino, ele tem, na formação embrionária, ele tem muito a ver com a nossa pele. Pessoas que têm doença de pele têm, às vezes, catarata mais cedo, assim. Caramba! Isso é um negócio interessante. Demais. Tem gente que tem problema de rosácea, essas alterações de pele, e o cigarro acaba com a pele, né? E o cristalino também desenvolve a catarata um pouquinho mais cedo. Então, é um paciente tabagista, né? Perdão de interromper. Então, fumar pode te dá uma facilidade a adquirir catarata mais cedo. Todo mundo vai ter catarata, tá? Então, assim, hoje em dia, com a expectativa de vida mais alta, como eu disse, isso aí começa aos 55, começa a baixar a visão por volta dos 65, 70 anos, todo mundo que viver vai ter, né? Igual o cabelo branco, né? Você só vai acelerar o processo. Isso, e aí algumas coisas, como doenças como diabetes, alterações no geral, você tiver doenças sistêmicas e o tabagismo acaba acelerando um pouquinho mais. Então essa paciente era bem interessante, que aquela voz de tabagista, né? Doutor, rouca, né? Eu achava que o meu netinho era tão feinho e eu tô vendo ele e chorando. E aí tem às vezes situações que a gente fica emocionado com o paciente no consultório, assim, é muito legal. Essa transformação, assim, ela é bem interessante. Mas você vê cada vez mais as pessoas vêm percebendo mais cedo, né, essas alterações na visão. Então, é muito mais difícil hoje ver essas cataratas mais avançadas. Mas a gente vê ainda, toda semana, às vezes eu pego uma catarata 1 grau 4, né, que é o último estágio, ou a catarata branquinha, né, porque às vezes o outro olho ainda tá bom, então desenvolve no outro. E aí o paciente acaba mudando. Essa mudança, essa transformação, ela é bem, bem grosseira, né? Então, muda muito, né? Mas a gente vê de tudo, assim, é legal. Não, e eu acho que isso também... Eu acho que você também tem cataratas cada vez sendo resolvidas mais cedo por conta da conscientização que se tem nos conteúdos da internet hoje, né? E eu vejo que você também posta muito, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, mas essa conscientização, ou seja, procura um oftalmologista, procura um médico para resolver o teu problema, faz uma avaliação prévia. Hoje, se você fosse recomendar para uma pessoa comum, que pratica esporte, uma pessoa também saudável, quanto mais ou menos de tempo em tempo assim você deveria fazer uma avaliação com o oftalmologista? A gente tem algumas regras aí, né? Pessoas com exames normais, aí dependendo da idade, você tem ali uma estimativa de tempo, mas eu vou te dizer que assim, exames anuais, eles seriam mais indicados, se você procurar no mundo todo, exames anuais. Aí tem algumas particularidades, dependendo do que a pessoa faz, dependendo do exame, às vezes pode ser que você consiga dar um intervalinho de 1 ano a mais, às vezes, num paciente um pouco mais jovem, mas no geral, exames anuais, tá? Porque essas transformações, elas demoram tempo para acontecer. Enquanto você encontra um pouco antes, quando você diagnostica qualquer coisa antes, você consegue intervir, né? Então, aí você consegue tratar, evitar uma doença. Porque, cara, a visão é assim, ó, só depois que a pessoa perde é que às vezes ela vai dar valor, né? Exatamente. Acho que tudo na vida, né? O dia que embaçou a visão lá, você deve perceber, pô, isso aqui não é legal, né? Eu ficar sem enxergar, né? Então fica um tempinho no escuro, aí fica sem enxergar, ou um próprio borrão, assim, o cara enxergar um pouco borrado por um tempo, isso é muito ruim. Tá? E o trauma pelo terceiro, né? Como você disse, o avô, o tio que já teve, a vizinha, que eu sempre tem essa personagem aqui no podcast, que é a vizinha fofoqueira, que ela assume o lugar do médico, que ela... Isso aí é que ela vai ficar cega, aí a pessoa já chega traumatizada no teu consultório. Se a vizinha ainda alerta é mais alerta, mais atenta, tudo bem, né? O problema é alguns que ainda não... Quando ela traumatiza, né? Ou às vezes fala assim, não, toma isso daqui que tá tudo certo, não precisa nem ir no médico. Esse é o problema, né? Vezes, né? Principalmente a gente tá falando de medicamentos pro olho, né? Você não pode tomar a mesma coisa que teu amiguinho tomou, né? Não. Você precisa de ter uma recomendação. Na nossa área a gente percebe muito isso, porque o pessoal enxerga
enxerga o colírio como algo inofensivo, né? É um colíriozinho, né? Um negócio pequeno, pinga no olho e tá tudo certo. Então, o próprio colírio, tem colírios que são muito agressivos, né? Então, e nem tudo é a mesma coisa, né? A gente tem colírio desde antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, você tem colírio lubrificante, tem colírio para tratar pressão no olho. Então, tem todo tipo de colírio. Então, e cada um serve para uma pessoa, né? Então, não adianta você ficar usando que E para um caso específico tem, né? também, né? E acaba que, de certa forma, as pessoas fazem um próprio tratamento sem consultar. Aí pega um colírio super agressivo e fica usando direto sempre que tenha uma dor, ou então que tenha atrapalhe o olho, ou então começa a ter um indício. Acontece isso muito no teu consultório, né? Acontece, cara. O pior é o balcão de farmácia. Então, o balcão de farmácia é aquilo. O cara, toma isso aqui, né? E aí, sem prescrição, sem responsabilidade nenhuma, né? O balcão de farmácia é excelente. Ele tá só tentando me ajudar. E às vezes pode piorar. A maioria dos problemas que a gente tem, assim, às vezes uma própria conjuntivite complicada, ou uma ceratite, que é uma infecção ocular, às vezes é isso. A pessoa foi lá, passou na farmácia, foi dada uma medicação sem avaliação, porque para você ter uma prescrição, você precisa de um diagnóstico. Sim. Então, para você ter um diagnóstico, o médico tem que avaliar, né? Então, não adianta você ir lá e tomar qualquer medicação a qualquer custo, às vezes pode piorar um problema que às vezes seria inofensivo. Às vezes um vírus ia lá, ia passar despercebido e às vezes pode piorar aquele... E agora se tornou um grande problema, né? Entrando agora no lado de outra doença mais ligada à área oftalmológica, que eu dei uma olhada também, obviamente, para me preparar para esse papo, dei uma olhada no teu Instagram, eu vi um assunto que, eu vou ser bem sincero, foi difícil de decorar, a tal da degeneração macular. Eu simplesmente, eu dei uma olhada no teu conteúdo assim, vi por alto, mas falei assim, vou pedir essa explicação pra ele quando eu estiver lá com ele, pra ele explicar mais ou menos o que é isso. E eu queria que você explicasse pra gente, o que é essa degeneração macular? Cara, acertou em cheio ainda sobre degeneração macular. Por quê? Degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira em países desenvolvidos. Então você tem, vamos lá, o glaucoma é a principal forma de cegueira irreversível em países subdesenvolvidos. Era a principal causa de cegueira no mundo todo, mas em países desenvolvidos, devido ao aumento de expectativa de vida, ao tipo da população, hoje a degeneração macular relacionada à idade é a principal causa de cegueira irreversível em países desenvolvidos. Porque a expectativa de vida é maior, né? Então as pessoas vivem mais e a degeneração macular, ela é relacionada à idade, né? Então ela é doença causada em pacientes mais idosos no geral, né? Tem às vezes tem pacientes que têm essa degeneração um pouco mais cedo, mas no geral ela acomete pacientes mais idosos, população caucasiana que tomou muito sol, às vezes, durante a vida. Caramba. Tá? Ela é relacionada ao estresse oxidativo. As mesmas coisas que envelhecem a pele causam essa alteração na retina. Então, a nossa retina é como se fosse o nosso filme da câmera, né? Então, você tem toda uma câmera, o nosso olho, né? A luz passa pela nossa córnea, passa pelo cristalino e vai até a retina para absorver a imagem, manda para o nervo, para o cérebro. E quem recebe essa imagem são os fotorreceptores da nossa retina. Então a degeneração macular, ela acontece na mácula, que é a região central da nossa visão, né? Então a pessoa que tem essa doença, ela tem alteração, daí o contrário do glaucoma, ela tem uma alteração na região central, na visão de leitura. Eu quero olhar para você, eu vejo um ponto preto, eu consigo ver todo ao redor, consigo ver a parte periférica, mas não consigo ver a região central. E ela é relacionada à idade, né? E hoje é a principal causa de cegueira irreversível em países desenvolvidos. Então você acertou em cheio aí, ainda é uma doença que vem cada vez mais aumentando porque a expectativa de vida vem aumentando, né? E como é que a gente impede que ela aconteça? Tem como? Pois é, cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde no geral, tá? Então assim, o principal é isso. O segundo é diminuir o estresse oxidativo, principalmente causado pelos raios ultravioleta, né? Há 10, 20 anos atrás a gente já falava nisso, hoje parece que fala-se menos, né? Falava-se em camada de ozônio, falava-se tanta coisa, eu acho que isso só vem piorando, né? Mas não se fala mais tanto. Mas a proteção contra a raio ultravioleta ela é muito importante, tá? Então, o óculos de sol, né, não é só um acessório, ele é uma proteção. E principalmente a população, como eu te disse, mais afetada é a população que toma mais queimadura, né? Que toma mais o estresse oxidativo, que toma mais o sol, né? Então deveria se prevenir com óculos de sol. Não, e o problema também, desculpa te interromper, mas o problema também é que os óculos de sol também não são muito baratos. E aí o pessoal opta por aqueles outros óculos de sol, da Moribug, do camelô. E aí eu lembro de uma namorada de um amigo falar isso pra mim, falou assim: Eu nunca fui esse cara ligado à estética, né? Se não fosse o podcast, eu não tava nem com essa camisa social. Sou um cara bem largado, assim, em questão de roupa. E eu sempre usava, assim, os óculos muito baratos.
Sim. E aí a namorada de um amigo virou e falou assim, cara, isso, se você fica muito tempo no sol, eu que sempre joguei polo aquático, eu sempre também gostei muito de praia, morando no Rio de Janeiro, né, não tem como, falava assim pra mim, cara, isso tá fazendo muito mal pro teu olho. E ela não é oftalmologista, né? Ela falou, isso tá fazendo muito mal pro teu olho, porque você tá usando um óculos que tem uma lente que ela não vai te ajudar contra os raios ultravioletos. E você vai ficar automaticamente, né, com uma probabilidade de ter algum problema na visão, né? Conselho de mãe, na verdade, ela não precisa ser especialista, a mãe sabe disso, né? Esse óculos aí que tem ali tem proteção, né? Esse tem. Tá. É assim, ó, hoje os óculos não são tão caros assim não, tá? Qualquer óculos de ótica, a partir de uns 100, 150 reais, ele tem proteção contra raio UVA e UVB. O que a gente paga muito, às vezes, claro, tem às vezes, em alguns óculos, uma tecnologia envolvida, tipo de lente, né? Tem as lentes polarizadas, tem vários tipos de lente. Você acaba pagando um pouco na armação, na marca, um pouco também, né? Mas hoje, qualquer óculos ali acima de 100, 150 reais, ele tem proteção. Mas o da Moribug, aquele do o cara vende na prancha... Aquele esse aqui é tiribins, ó. Tô confiando em vocês, né? Não, aí o pessoal vende coisa boa, né? Eles não iam se expor ao Brasil inteiro se não tivesse proteção. Mas é isso, tá? Um óculos, eles não são caros, tá? A proteção do óculos, ela não é cara. Às vezes a gente acaba pagando um pouco mais caro nos óculos, às vezes devido a alguma tecnologia, às vezes a marca, né, o desenvolvimento de tudo aquilo. O próprio design, né? Produto, claro, né? Então tudo aquilo é investido e tem que ter um retorno. Mas é um investimento, né, cara? Se você cuidar da tua visão, você cuidar da tua saúde, você prevenir algo, é um investimento. Porque uma continha básica, eu falo muito da conta burra, né? As pessoas ficam falando assim, vou comprar vários óculos de 20, 30 reais, mas qual vai ser o resultado disso no longo prazo pra tua visão? Aí no futuro você vai ter que gastar quanto para poder se consultar com um oftalmologista, para depois você fazer algumas cirurgias se você não tem plano de saúde. Então é melhor comprar um óculos de 200, 300 reais e, né? Mas a consulta ela já deveria existir independente do óculos. Com certeza, com certeza. Beleza, mas assim, a questão dos óculos tem muita gente que não usa por causa da tonalidade deles, tá? Sim. Então não existe filtro preto, tá? O filtro ele tem cores, né? Não existe o filtro preto, senão você não conseguiria enxergar. Então normalmente as lentes mais escuras elas são lentes azuis, né? Às vezes tem lentes de tonalidade um pouco mais verde, que fica um pouco mais claro. Tem a lente amarelada, marrom. Então existem várias tonalidades. O ideal é você achar uma que você se adapte melhor, né, e usar. Eu tenho lente marrom, tenho lente amarela, tenho verde, tenho azul, que às vezes naquele dia muito de sol... Tem uma coleção de óculos. Mas cada dia você vê, tem aqueles dias nublado que tem radiação, né, e que você vai ser afetado pela radiação, então achar uma lente para aquele dia também é ideal. E isso é legal, assim, com o tempo você vai se adaptando bem, né. Não, interessante porque o que eu tô pensando aqui não tinha nem entrado nessa pauta, assim, como planejamento, mas me veio uma curiosidade, e talvez você consiga, com certeza eu acho que você vai conseguir resolver, joguei a responsabilidade agora. Quando muita gente bota insufilme no carro, muita gente reclama, isso ajuda contra os raios UV, né, de certa forma? Insufilme de boa qualidade, ele tem proteção contra a raio ultravioleta, né? Só que tem vários tipos, né? E aí tem vários, tem a porcentagem... Vem um óculos de 20 reais também do raio. Também tem, né? Também tem, tu vê a qualidade deles, né? Tanto é que tu vê que tem alguns que se degradam mais rápido, outros menos, mas dependendo da quantidade ali de insufilme e da qualidade dele, ele com certeza tem proteção, né? Entendi. E indo pro lado agora mais de procedimentos e que de certa forma você pode realizar, eu também vi sobre a cirurgia refrativa, né? Que de certa forma é um tipo de cirurgia que você vai fazer em que momento? Quando é que você vai ter que optar por essa cirurgia? A cirurgia refrativa, ela é toda cirurgia que o intuito dela é tirar o grau da pessoa, ou pelo menos entregar mais liberdade para a pessoa. Então a gente tem dois tipos de cirurgia refrativa principais. A gente tem a cirurgia refrativa laser, que a gente faz em pacientes normalmente mais jovens, ou num paciente pós-cirurgia de catarata que sobrou algum grau, às vezes ele fez uma cirurgia em um certo tempo, que não tinha o intuito de tirar os óculos, e depois ele quer uma liberdade aos óculos, então a gente tem a cirurgia refrativa laser. Essa a gente faz na córnea, né? É uma cirurgia um pouco mais rápida, e tem esse intuito de tirar o grau. E existe hoje a cirurgia refrativa, que é a cirurgia de catarata com intuito refracional, que é o que a gente tinha conversado, que é você operar a catarata e depois, consequentemente, tentar melhorar o grau. Na cirurgia de catarata com intuito refracional, ela é menos fidedigno essa liberdade dos óculos. Às vezes ficam mais meio, menos meio para cima, para baixo, mas se depois for necessário, você consegue tirar no laser. O laser ele já é mais fidedigno, então o paciente que você faz, aquele paciente jovem, ele chega um paciente com 25 anos, eu tenho um alto grau, quero tirar os óculos aos 30, aos 40, né? Normalmente até os 55 a gente faz essa cirurgia, porque depois a gente vai optar pela cirurgia de catarata porque em um certo momento você é obrigado a operar a catarata, então aí você acaba já optando pela catarata para resolver o grau.
Então, toda cirurgia refrativa é uma cirurgia com o intuito de corrigir o grau. Então, a cirurgia refrativa a laser, ela é a mais usada dos 21 aos 55 anos. Aí depois, se a pessoa já fez uma cirurgia de catarata e quer tirar o grau, você também pode fazer um laser. E existe a cirurgia refrativa, que é a cirurgia de catarata refrativa com o intuito de retirar o grau, que você faz a partir dos 55 anos. Então todas essas são cirurgias refrativas, mas a mais conhecida é o laser mesmo, né? Sim. Você vai lá e faz o laser e tira o grau da pessoa, né? Caraca, mas operar com laser é algo novo, é recente ou assim já tem bastante tempo? O laser tem aí pelo menos uns 35 anos aí de desenvolvimento do mercado. A oftalmologia é a área que mais tem inovação tecnológica, tá? Legal isso. A gente mexe com laser desde os anos 50, 60, tá? O Botox, né? O próprio tratamento pela toxina botulínica foi os oftalmologistas que começaram para tratar espasmos, né? É mesmo? E a oftalmologia, ela sempre teve muito essa inovação tecnológica, assim, a gente mexe com microscópio desde o início, né? Isso já desde 1900 e nada, né? Aula de história da oftalmologia. Já mexia com microscópio. É porque a gente vê muitas cirurgias surgindo hoje com a questão do laser, por isso que eu te perguntei em relação a isso, mas desde os anos 50 e 60 realmente é bastante. A gente mexe com vários tipos de laser, né? E no caso da cirurgia refrativa, o excimer laser, né? Que é um laser que ele vai lá e consegue moldar, né? Fazer um polimento na córnea, né? Então você vai lá na córnea e faz um polimento para que aquela lente se transforme na lente com o grau ideal para aquela pessoa, né? E o laser hoje é muito fidedigno, né? Se você sabe, eu preciso tirar -2 é -2, preciso tirar -2,5 é 2,5, você colocou ele ali no laser, o laser responde bonitinho, assim, é legal. Legal. E eu achei muito interessante isso que você falou dessa cirurgia refrativa, no caso de você tirar o grau, né? Para você não ter mais aquele incômodo do óculos, da lente. E de certa forma, você tem sempre a opção, né? Ou você usa o óculos, você usa a lente. Mas acontece hoje isso com pacientes muito novos que querem, né, de certa forma, não ter a dependência desses dois elementos. Ou também já pessoas mais velhas chegam querendo fazer esse tipo de cirurgia, ou então, já por 30 anos já não tive a melhor visão, uso óculos, não vai ser agora que eu vou parar. Como é que acontece isso? Tem de tudo, né? Então a gente sempre orienta esperar até os 21 anos, porque o nosso olho cresce até os 19, então tem um intervalo ali de 2 anos para a estabilidade do grau, então a gente espera essa idade de até 21 anos, e a partir dos 21 a gente está já apto a poder retirar o grau da pessoa. Então, assim, a gente às vezes acha que assim, eu vou tirar só o óculos da pessoa, mas você não está trocando o óculos, né, o uso do óculos ou da lente por trocar pela visão. Você está melhorando a qualidade de vida pela independência, Sim, mas também a qualidade visual. Uma coisa é a visão que você tem no olho quando você corrige no óculos, que existe uma coisa que chama distância vértice, que é a distância do olho até o óculos. Ali ela pode dar alguma aberração na visão. Quando você usa uma lente de contato ou você corrige a visão, seja intraocular ou seja no laser na córnea, você entrega também melhor qualidade de visão, melhor nitidez. Então, normalmente o paciente está usando lá, sei lá, -3 de miopia, e você corrige ele no laser, ele depois fala, não, além de ter melhorado, ainda melhorou a minha qualidade de visão, porque antes ele tinha uma visão um pouquinho distorcida do óculos, às vezes também dependendo da qualidade dos óculos, né? Mas essa distância vértice já vai entregar uma visão um pouquinho pior, né? Então, quando você corrige, você entrega melhor qualidade visual. E existem pacientes que, ao longo da idade, aparece o grau, ou nunca teve o grau, aparece e quer corrigir, ou paciente que às vezes a vida toda ficou cômodo com aquilo, mas vê que as tecnologias hoje são melhores, a cirurgia é mais segura, então ele fica mais confortável para realizar a cirurgia. Então a gente pega paciente de todas as idades, assim, tem paciente cada vez mais, cara, paciente às vezes até 70, 80 anos, querem viajar, querem ler a Bíblia, quer ter um pouco mais de independência, melhor qualidade de visão. Tem de todas as idades, assim, é bem interessante. E aí é interessante perguntar também nesse sentido, né? Todo grau a mais, né, que a pessoa tenha por essa necessidade do óculos, às vezes você vê pessoas falando assim, você pega o óculos da pessoa, você fala assim, cara, como é que essa pessoa enxerga, né? Você tem ou seja, tem um grau altíssimo, não sei se eu tô errado. Por mais alto que seja o grau, esse tipo de cirurgia para corrigir, ele vai conseguir devolver a visão na mais plena forma, ou tem cirurgias, ou tem casos em que realmente nem a cirurgia vai resolver? Olha, a gente sempre tem uma alternativa para entregar a melhor visão possível. Às vezes, a depender do grau da pessoa, você vai mudar a técnica, né? Mas isso tudo é conversado com cada paciente. Se não for para entregar uma liberdade para o paciente, às vezes a gente nem opera, né? Então, hoje em dia, um caso que é um pouco difícil ainda são os autohipermétropes, que tem grau positivo. Uma coisa é você operar -10 de miopia, -15 de miopia, às vezes você consegue com lente intraocular também.
Mas no caso da hipermetropia, se ele é mais 10, mais 15, hoje ainda é uma dificuldade que a gente tem. E às vezes tem paciente que fala assim, não, vamos fazer um laser aqui, mas nem que eu de mais 8 eu vou ficar com mais 2, ou mais 3, vamos fazer isso aí. Mas aí a gente bota muito na balança, não, vamos esperar um pouquinho, você tá confortável assim, tua visão tá boa, vou moldar tua córnea para você continuar usando óculos ainda. Às vezes não faz muito sentido, então não é porque a gente intervém, não é porque a gente é cirurgião que a gente vai querer intervir em todo mundo, né? Então a gente tem que botar tudo na balança para ver o que vale a pena. Ou seja, nem toda cirurgia vai entregar a melhor qualidade de vida para o paciente. A gente sempre bota, isso é sempre muito conversado. Hoje a gente sabe o que a gente pode entregar, sabe os resultados que a gente pode entregar. Então você vai lá e bota na balança, explica os prós e contras para cada paciente, a gente dá a nossa opinião também, trata muito com empatia também, você se coloca no lugar da pessoa, né? Se fosse eu, o que eu faria e tal. Essa pergunta, ela acontece muito, né? Tá, mas e tu? Faria o quê, né? Assim, olha, eu dou minha opinião, assim, eu falo, no teu lugar, fazendo isso que você faz, do jeito que tá e tal, aí a gente vê o que dá para fazer. Sempre tem algo que dá para entregar para melhorar a visão da pessoa. Isso sempre tem. Mas aí tudo nem sempre você vai fazer com a mesma técnica, da mesma forma, e nem sempre você vai conseguir, vamos dizer que zerar, né, o resultado, né? Então, se não for para entregar isso, a gente sempre explica, né? Será que vale? Será que não vale? Vamos esperar um pouquinho, né? As coisas que aconteciam há 5 anos atrás já são um pouco diferentes hoje. Então, quem sabe daqui os próximos 5 anos, a gente está sempre muito atualizado atrás, né? O que sai amanhã em Boston ou na Europa, qualquer lugar, o que sai de... O médico tem que estar se atualizando, não tem jeito. E a gente hoje tem muita informação, né? Principalmente pós-pandemia, informações cada vez mais difundidas, né? Você consegue ter acesso a uma live de um mega cirurgião no Canadá no dia, né? O cara, vou lançar tal coisa aqui. Você tá lá já junto na sala com o cara, né? Então você vai ver também o que ele tá fazendo para melhorar o atendimento aos pacientes. E eu achei muito legal isso que você falou, que a gente traz isso aqui todos os programas. Esse é o momento que eu sempre falo que as pessoas que assistem nosso programa com uma certa frequência falam, pô, de novo o Manuel vai falar sobre isso, mas eu sempre falo porque é importante, a questão do atendimento humanizado hoje dos médicos. Isso tá mudando e tá cada vez sendo mais importante, né? Antes se tinham aqueles estigmas da visita de médico, aquela ali rápido e resolutivo. E a gente já teve médicos aqui profissionais que falaram pra gente que às vezes uma conversa de 20 minutos já melhorou a vida do paciente. Mais do que às vezes um procedimento, mais do que às vezes, né, um remédio. E eu queria que você falasse mais sobre esse atendimento humanizado, a importância disso para os médicos nos dias de hoje. Eu acho que a conversa ela só resolve quando o problema for psicológico, né? Sim. Porque só conversar às vezes não vai resolver muito o problema da pessoa. Isso é uma coisa que a gente às vezes ouve e às vezes até meio que despreza um pouco a parte técnica do médico, né? Então, assim, claro que conversar e às vezes a pessoa, tem muita gente que às vezes tem parece que um pouco de bloqueio, né? O médico e tal, e nós somos seres humanos, tá? Então eu entrei na medicina justamente para tratar as outras pessoas, né, com igualdade, me colocar no lugar delas. Uma dificuldade que eu tinha, às vezes, quando a gente começa nas especialidades ou na medicina, é que você trabalha no setor público, você precisa fazer volume, né? Sim. Sempre foi uma dificuldade que eu tive, assim, porque eu não conseguia fazer esse volume, eu não consigo fazer a pessoa, senta aqui, vem aqui, eu vou te resolver. Então, não é assim, né? A pessoa sai sem entender o que está acontecendo. E na oftalmologia, mais ainda, né? Então, você precisa, é tudo muito microscópico, você precisa, às vezes, apresentar aquilo para a pessoa. Dentro do consultório, eu tenho uma câmera lá que eu bato foto, mostro o problema da pessoa. Às vezes, eu puxo uma imagem do Google ou a própria imagem do olho dela para ela entender o que está acontecendo. Porque como é que você vai tratar uma coisa que você não sabe nem o que é, né? Então, a gente precisa muito disso. E cada vez mais a gente precisa isso na medicina, tá? Acho que, não sei, essa história de que as coisas estão mudando, para mim sempre foi assim, né? Eu tenho quase 14 de formado, para mim a medicina sempre foi isso. Mas a gente ouve isso muito ainda, tá? Às vezes a gente vê, você o primeiro que me explicou o problema que me mostrou o que eu tenho e tal. E não só na oftalmologia, quando eu já trabalhava já no início da carreira, isso já acontecia. Cuidado, né, com o paciente, né? Mas isso é muito de cada um, é de perfil. Eu conheço gente muito competente que às vezes tem um pouco dessa dificuldade também, mas resolve o problema das pessoas, né? Sim. Então, tem de tudo. Eu acho que vai muito do perfil de cada um. Tem paciente que gosta de tudo, tem paciente que às vezes chega assim, eu gosto daquele médico porque ele é agilizado. Aí tem outro que fala, eu gosto daquele porque ele explica. O outro vai dizer, eu não gosto, eu acho que ele explica demais, é inseguro. Então, assim, tem perfil para todo mundo. Eu acho que perfil de paciente, perfil de médico, né? Para todo mundo. Então, assim, eu acho que o mais importante é o paciente sentir confiança em quem está tratando, procurar alguém que tenha conhecimento, que esteja atualizado, em que ele possa confiar, né, em que às vezes pesquise um pouco sobre o médico que você está procurando, né,
eu acho que isso que é o mais importante. Você tem que confiar em quem está te tratando, seja, às vezes parece que uma simples prescrição de óculos, no nosso caso, assim, parece que é uma coisa boba, mas você, em não entregar uma refração perfeita para o paciente, ela faz mal para a pessoa também. Sim. Então, assim, e outros abordagens, como tratamento, cirurgias, eu acho que você precisa confiar muito em quem está te tratando. Então, eu acho que é isso, cada um tem o seu tipo de atendimento, seu tipo de tratamento, mas eu acho que somos todos seres humanos, somos todos iguais, né, aquela história, verdade, né, mas é isso, né. Indo pro lado, assim, de conscientização social, que as pessoas confundem o tempo inteiro, essa é muito boa. Eu queria que você me ajudasse com a diferença entre miopia e astigmatismo, ou eu tô falando besteira? Tá. Diferença entre miopia e astigmatismo. A gente tem basicamente 3 erros refracionais. Então a gente tem a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, certo? Então a hipermetropia e miopia, elas são antagonistas. O hipermétrope tem um grau positivo, em que a imagem se forma depois da retina. O míope tem um grau negativo, em que a imagem se forma antes da retina. Então eles são, não existe a pessoa que é hipermétrope e míope, ou ela é míope ou ela é hipermétrope. Já o astigmatismo é quando a imagem ela se forma em 2 pontos, ao invés de se formar num ponto aqui ou num ponto só, ela se forma em 2 pontos. Normalmente o astigmatismo é causado por uma irregularidade na córnea, que é a nossa principal lente, né? Primeiro a córnea, depois o cristalino. Né? Então normalmente uma irregularidade na córnea vai causar essa imagem distorcida em 2 pontos. Então você pode ser hipermétrope e ter astigmatismo, e você pode ter míope e ter astigmatismo. Normalmente tem gente que acha que assim, o míope enxerga mal de longe, o hipermétrope enxerga mal de perto. Não é assim, tá? O hipermétrope, tudo depende do grau da pessoa. Se o grau for alto, você não enxerga bem de jeito nenhum, né? Nem de longe, nem de perto. Mas geralmente graus baixos, no míope, ele enxerga mal, ele enxerga pior para longe. E ainda às vezes quando você traz a imagem para perto, ele enxerga ainda direitinho, no míope. No hipermétrope, o de longe é ruim, de perto é pior. Tá? E no astigmatismo é muito relativo também, dependendo do grau. Se a pessoa tiver um grau de -1, às vezes ela ainda enxerga um pouquinho de perto, de longe é um pouco mais ofuscado, um pouco mais borrado. Mas, geralmente a imagem do astigmatismo é aquela imagem mais puxada, né? Que você vê do farol, aquela imagem que você vê à noite, né? Então o astigmatismo normalmente tem aquela imagem mais borrada. Você trocar o P pelo B, né? Essa distorção um pouquinho das letras, assim. Então é isso. Você pode ser míope e ter astigmatismo. Porque tudo as pessoas falam, minha miopia, tô míope. As pessoas, elas generalizam qualquer problema na visão como a miopia, né? Então é interessante falar sobre isso. O pessoal gosta de generalizar praticamente tudo. Né? É isso, aquilo, aquilo. Tudo tem um pouco tudo tem vírgula, né? Então, o porém, né? Então... exatamente. E aí, você falou sobre um lado dos avanços tecnológicos da oftalmologia, eu achei isso muito interessante, eu queria aprofundar um pouco nisso. Quais são os avanços tecnológicos na oftalmologia hoje que você vê que são mais animadores para você que é um profissional da área? A gente tem alguns, tá? A gente tem tratamentos novos para degeneração macular relacionada à idade, tá? São ainda tratamentos que prometem mais do que eles estão entregando ainda, mas já prometem. Nos últimos anos a gente teve também um tipo de tratamento para a própria degeneração, que foram os anti-VEGF, que são injeções que a gente usa num tipo, que é o tipo úmida, que são só 10% dessas doenças. Então ainda é uma parte pequena, mas que você consegue estabilizar a doença. Tá? Você tem que fazer o tratamento com essas injeções, isso tem mais ou menos aí uns 14, 15 anos aí que vieram esses anti-VEGF. Para a degeneração foi uma mudança, uma revolução, e também no tratamento de diabetes, essas injeções também ajudaram. A gente tem novos laser, né? Laser cada vez mais fidedignos, tá? Para algumas situações, então cada vez mais eles entregando um pouco mais de resultado, tá? Mas principalmente na degeneração é a área que mais se estuda hoje na oftalmologia, que mais se investe em pesquisa, que é a degeneração do tipo seca, que são os 90% desses pacientes. Hoje a gente consegue prevenir um pouco com um complexo de vitamina, tem um grande estudo que chama AREDS, que ele concluiu que 30% das pessoas que tomam um tipo de vitamina, elas conseguem prevenir que a doença progrida, né? Mas não é um tratamento ainda para a doença. E ainda a gente não tem um tratamento para o tipo seco especial. Tem alguns novos injeções, mas que a gente ainda não vê aqueles resultados 100% animadores, assim, né? Mas isso promete aí nos próximos anos melhorar bastante coisa. Infelizmente, para o glaucoma não existe nada tão avançado assim. A gente tem algumas terapias para estabilizar a doença, mas assim, nervo óptico, né? É tecido neurosensorial. O dia que você descobrir como desenvolver tecido neurosensorial, você vai descobrir tratamento para outros problemas neurosensoriais, né? Para outras doenças do cérebro, né? Você pega um Parkinson, um Alzheimer e outras coisas. Então, quem sabe nos próximos anos, né?
Mas para degeneração tem bastante coisa interessante. E os tratamentos hoje com lentes intraoculares, cada vez melhores as lentes, vem entregando mais resultado, tá? Nos últimos 10 anos a gente teve novas lentes entregando mais resultado, longe e perto, tem lentes multifocais bem legais. E os lasers também são cada vez mais fidedignos, né? Legal. Excelente, assim. Todas as áreas elas estão evoluindo. A medicina evolui o tempo inteiro, né? E a gente vê muita evolução com IA, né? Eu achei que, sei lá, na oftalmologia também já tinha alguma coisa. Até tem? Tem um negócio interessante na IA, tá? Quando a gente vê o fundo de olho, a fundoscopia, tá? A gente tem às vezes paciente que não está acostumado a dilatar a pupila. Consulta oftalmológica, ela precisa ser dilatada a pupila. Quando você dilata a pupila, você consegue ver as estruturas atrás do olho, né? Além de ver direitinho o grau da pessoa, você consegue ver as estruturas na parte posterior do olho, principalmente a retina e o nervo óptico. E tem quando você vê o fundo de olho, os nossos vasos da retina, eles são os menores vasos do nosso corpo, eles são vasos microscópicos, né? Tanto é que a gente vê com um microscópio, com uma lente, tá? E quando você vê esses vasos, normalmente você consegue discernir até a saúde do geral da pessoa. É muito comum, às vezes, você ver alterações vasculares e falar assim, olha, acho que você tem hipertensão sistêmica, né, pressão alta, vai procurar isso aí, daqui a pouco o paciente vai lá, faz um controle de pressão, doutor, tinha razão lá, não estava sentindo nada, mas eu estava com pressão alta. Então, a avaliação do fundo de olho, ela reflete muito a nossa saúde no geral. Quando você me perguntou o que eu posso fazer para cuidar da visão, eu te falei, cuidar da saúde no geral. Sim. Porque o olho, ele reflete muito a nossa saúde. Então, tem um software de IA que eles pegaram milhares de fundo de olho e eles conseguem dar uma estimativa de você ter uma doença cardiovascular em 10 anos. Caramba! Então, você bate uma foto do fundo de olho lá, é bem legal, assim. Bate uma foto do fundo de olho e ele te dá lá a estimativa de uma doença cardiovascular em 10 anos. Tem um banco de dados lá que ele meio que faz uma associação com a tua foto do fundo de olho. E ele fala assim, pô, tantos pacientes com esse fundo de olho tiveram probabilidade. Isso eu vi que eles estavam desenvolvendo, assim, não é algo que a gente tem ainda palpável, sim. Mas que é bem interessante. E é muito legal, cara. A gente tem uma doença que é a oclusão de veia central da retina, em que é como se você tivesse um infarto, né? Falta a vascularização na retina. E é como se fosse um infarto, né? Se fosse no coração era um infarto, se fosse no cérebro era um AVC. Sim. É como se fosse um AVC, né, da retina. E normalmente a pessoa que tem essa doença, a gente tem que encaminhar para o cardiologista, porque o risco dela ter um AVC em 5 anos é muito alto, né? Então, normalmente você fala assim, você teve esse problema aqui, mas isso aqui tem algum motivo. Pode ser a pressão que está descontrolada. Tem que investigar o que está por trás daquilo ali. Pode ser a pressão que está descontrolada, pode ser o colesterol que está alto. Às vezes a pessoa tem uma placa na carótida ali que está soltou na retina, mas daqui a pouco pode soltar no cérebro, né? Então é muito interessante. Você vê o fundo de olho assim, ele reflete muito a nossa saúde no geral. O tabagista aquele, né? Quando você vê o fundo de olho, você fala, esse paciente fuma, né? É bem interessante mesmo. O fundo de olho, ele reflete muito a nossa saúde no geral. Você vê meio que a relação de causa e efeito, né? Se esse efeito tá assim, tem uma causa anterior ali que tá, né? E esses são os menores vasos, né? Então, onde vai causar, às vezes, o início do problema é ali, né? É o paciente diabético, né? Quando você vê as primeiras hemorragias no diabetes, normalmente o paciente não tem doença não tem doença não tem doença renal, não tem doença vascular, né, de amputar dedo, nem nada, mas começa lá na retina. Aí daqui a pouco você pega uma retinopatia grave, você já vê, opa, esse cara já deve ter uma doença renal, já deve ter alguma outra coisa. Às vezes o paciente vem amputado, né, de membro, né, você vai olhar o fundo de olho dele, normalmente é bem ruim, né, porque começou lá, normalmente a retina é o primeiro lugar que vai dar alteração, né. Não, interessante você falar isso sobre o diabetes, porque era uma das perguntas que eu estava pensando em te fazer. Essa questão do diabetes, muitas pessoas falam, a pessoa que tem um diabetes descontrolado, ela pode ficar cega. Claro. E aí, qual é a doença que vai fazer ela ficar cega? Obviamente o diabetes, mas o diabetes, ele vai por meio do glaucoma deixar a pessoa cega ou não? Não tem nada a ver? Não, um dos fatores do glaucoma é o diabetes, mas por consequência. O diabetes, ele causa, no geral, alterações vasculares, né? Então, da mesma forma que falta lá a circulação no dedo, a pessoa para de sentir direito a circulação na parte... dos dedos, né? Sim. E o diabetes, ele vai dar alteração vascular. Então, a retinopatia diabética é o que causa cegueira, né? Mas isso você consegue também prevenir, tá? Então, quando você começa a ver alterações, você consegue tratar, seja com laser, às vezes com injeções, tá? Então, você consegue prevenir aquilo. Claro que às vezes você tá
jogando água na fogueira e o paciente tá jogando querosene ainda, né? Então, às vezes você tá tratando e o diabetes ainda tá descontrolado. Sim. Então, às vezes a doença é mais forte do que você. Mas existe prevenção, né? Mas o diabetes, assim, é uma doença que eu considero uma doença muito grave, tá? O diabetes, assim, a pessoa às vezes brinca, eles até apelidam, né? Eu tenho diabetes, né? Aquela coisa, tenho a tia, né? E assim, o diabetes é uma doença silenciosa, que não dá dor. Se desse dor, a pessoa já tinha tratado, né? Normalmente ele vai dar ali a boca seca, a pessoa tem mais vontade de urinar, né? E é uma doença silenciosa, vai dando alterações, a pessoa não vai percebendo. Diabetes bem controlado é como se você não tivesse nada. Então, às vezes tem uma pessoa com diabetes bem... Vida normal, né? Vida normal. Aí eu tenho diabetes, estou controlando direitinho, você vive às vezes melhor de uma pessoa que nem tem a doença. Que não se cuida. Isso aí. Mas assim, o diabetes controlado, cara, é a pior doença possível, tá? Ele vai te causar muito problema, que no final lá vai dar falência renal, aumenta o risco 10 vezes de doença cardiovascular, né? De infarto, AVC. E é uma doença terrível, né? E no olho também causa cegueira. E são situações que... Reflete no corpo inteiro, principalmente também no olho, né? Que é cegueira, é o que vai assolar o paciente. E aí, é interessante a gente falar, que você tocou assim bem por alto, que é a questão do colírio. Né? As pessoas, tem gente que é viciada em colírio, assim como tem gente que é viciada em remédio de nariz, ou seja, qualquer sinal de estar entupido vai lá, usa o remédio de nariz, e a pessoa, qualquer visão embaçada, vai lá, usa o colírio. Isso pode fazer mal no longo prazo, usar colírio com muita frequência? Pode. Tá? Tem colírio que você pode usar com uma frequência, usar a vida toda, que não vai te causar problema. Todos os dias, não tem problema. Todos os dias, não tem problema, mas depende do colírio, né? Então, assim, a gente tem situações de colírios lubrificantes, que não tem conservante, que você só vai usar como se fosse uma lágrima artificial, tudo bem, né? Agora, a gente tem colírios que hoje são muito vendidos ainda em farmácia, tem colírios que não deveriam mais nem estar sendo vendidos, comercializados. Serem muito agressivos, né? Que às vezes a indústria é um pouco mais forte, né? Ainda tá lá no balcão da farmácia sendo vendido, e que é costume ainda muito rotineiro as pessoas usarem, né? Que é um colírio, às vezes, que vendia nos anos 80, 90, a mãe usava, passou pro filho, a pessoa quando tem o olho vermelho vai lá, pinga o colírio. Hereditária, né? É isso aí. Então, assim, às vezes, se você não tiver uma orientação médica, usar colírio a longo prazo, dependendo do colírio, pode causar dano à visão, sim. Não, e o interessante é você desmistificar isso pra gente, que colírio não é tudo igual, né? É. O brasileiro acha que colírio é tudo igual. É. Me dá aquele colírio ali. Tem uma diferença, né? Porque a forma como a gente vai, de certa forma, medicar o nosso olho é o colírio. E colírio não é tudo igual, certo? Ah, tem todo tipo de medicação. Assim como a medicação que a gente toma, o colírio tem todo tipo de formulação, né? Então, de certa forma, o recado fica colírio, não é tudo igual. Eu acho muito interessante a gente entrar numa área agora que é mais ligado ao teu lado profissional, né? O nosso programa hoje, podcast Bússola Profissional, você é a referência profissional de quem está assistindo a gente. O nosso programa tem o intuito de falar com jovens profissionais, jovens que estão entrando no mercado de trabalho, na faculdade. E eu queria saber, Bússola Profissional, você é a referência profissional de quem está assistindo, mas quem foi a referência profissional do Dr. Bruno Bianchi? Quem foi a pessoa que te inspirou, que fez com que você, de certa forma, seguisse pelo caminho da oftalmologia? Você acha que teve alguém específico, algumas pessoas? Tomar cuidado pra não esquecer de todo mundo, que as pessoas ficam com ciúme, né? Ficam, né? Eu acho que, no geral, os meus primeiros mestres foram mestres da residência, né? Legal. Na residência eu tenho um chefe excepcional que chama Luiz Hagman. Ele é um chefe, um líder, ele é um excelente cirurgião. A gente tem vários... Hoje em dia, como eu te disse, as informações são muito difundidas. Sim. Então a gente assiste cirurgia de gente do mundo todo, né? Legal. Então tem gente que expõe as cirurgias, né? E mostra, assim, tem um cara muito famoso, um canadense, chama Ike Ahmed, e ele expõe as cirurgias dele lá. E o pessoal, nossa, o Ike fez uma cirurgia assim, assado. E aí eu falo, pô, isso aqui meu chefe fazia, né, com a mão esquerda, né? Então, assim, o cara é excelente, vive a oftalmologia. Legal. É o cara que respira aquilo de manhã, de tarde, de noite, e faz isso há muitos anos com excelência. Então, foi quem me ensinou a maioria das técnicas cirúrgicas. Não posso deixar de lembrar de todos os outros, né? Dr. Rodrigo, Dr. Jean, Dr. Elise, são excelentes profissionais, tá? Me ensinaram muito sobre cirurgias oftalmológicas. Dr. Armando também, foram meus chefes na residência, assim. Mas o Dr. Luiz Hagman foi um baita chefe. Até hoje eu troco figurinha com ele, às vezes, toda semana. Você questiona, pergunta. Tem o Dr. Vilmar Miller na parte refrativa também. É uma pessoa que tem uns 35 anos, desde que surgiu o laser, acho que aqui em Santa Catarina, ele foi um dos pioneiros no laser aqui.
Então me ensinou muito sobre refrativa também, mas a parte de técnica operatória, o Dr. Luiz Hagman sempre foi minha referência. E no Brasil a gente tem o Dr. Milton Yogi, que é um japonês que opera muito bem, tá? A parte de refrativa é um estudioso, na oftalmologia a gente tem muito pessoal meio da engenharia, da física, assim, então estão sempre procurando novas técnicas, a parte de aparelhagem para entregar resultado. E fora a gente tem também tem cirurgião indiano que opera volume, que a gente acompanha as cirurgias na internet, né? Tem esse cirurgião Wycombe, que é canadense, que também a gente acompanha muito. Tem muita gente boa aí. Mas a minha referência são principalmente meus chefes estavam ao teu redor que te ajudaram no teu processo. Me deram os primeiros passos aí, e a maioria das técnicas que a gente sabe hoje vem deles, assim, e às vezes tem gente que se surpreende, pô, como é que tu aprendeu a rodar isso, fazer aquilo, porque é tudo muito detalhado, né, a gente mexe com, você movimentou, você girou um pouquinho o braço para um lado, mexeu do outro, você consegue fazer um novo movimento, né, como é que tu aprendeu isso, como é que tu faz aquilo? Eu falo, pô, isso aí era assim, e eu também sempre fui muito curioso, né, então sempre perguntava até demais, assim, mas é isso. E facilita o teu aprendizado, né? E não importa quanto você tem de tutor, Bruno, você sempre vai esquecer de alguém. Provavelmente sim. E aí, interessante, já que você, né, falou das suas referências profissionais, é interessante você dar um conselho para jovens profissionais hoje que estão entrando nesse mundo, que estão, tô saindo, ou tô entrando na faculdade de medicina, ou tô saindo da faculdade de medicina, vou começar minha residência. Qual conselho você daria para esses jovens médicos? Cara, entrando na faculdade, o que eu poderia dizer é você aproveitar o máximo da faculdade, o que você puder aprender de tudo. Porque tem muita gente que às vezes já entra na faculdade, eu vou ser isso, e acaba esquecendo do resto, e o título no final é médico, né? Então, assim, você precisa aprender tudo e agir como médico. Acho que a medicina, acima de tudo, você tem que ter ética, você tem que ter ensino, você tem que ter aprendizado, você tem que saber de tudo, né? Você tem que sair dali com um diploma de médico, para depois passar para a sua especialização. Porque às vezes, o cara mexe no olho e entende várias coisas. Cara, você precisa saber de tudo. A primeira coisa vem o ato médico, né? Principalmente, né? Você entender o básico de tudo e você conseguir ajudar os seus pacientes de maneira geral. E às vezes você tá na rua, né? Você tá no avião, tem um médico aí, né? Você ainda é médico, né, cara? Então assim, precisa saber tudo isso, tá? Então, fazer uma boa formação. E assim, às vezes mesmo, minha faculdade de repente não tá me entregando tudo, vai atrás, né? Vai atrás, hoje em dia tem muita informação, você tem YouTube, você tem cursinho, você tem bastante coisa. Então a medicina você pode ter uma formação muito boa além da faculdade, além da universidade, tá? Já na especialização como oftalmologista, assim, quem vai entrar na oftalmologia, procurar um bom serviço. Eu tive a oportunidade de passar em vários serviços e escolher o serviço. Não foi o serviço que me escolheu, não foi aquele único que eu passei, então eu consegui escolher isso. Mas mesmo se às vezes você é escolhido por um serviço que de repente não vai te agradar tanto, espera um pouco, procura ano que vem, acha o ano seguinte um serviço que te agrade bem. Se você quiser fazer procedimento, achar um local onde tem volume cirúrgico, onde as pessoas vão te ensinar, né? Eu tive uma oportunidade, você me perguntou dos mestres aí, na minha residência a gente tem um convívio muito de perto com os chefes, né? Porque às vezes você vai para uma formação onde o teu R+, né? O R2 ensina o R1, o R3 ensina o R1. Isso acontece também acontecia na minha residência, mas a gente tinha um convívio um pouquinho mais de perto com os chefes, que ali você dava o pulo do gato, né? Você tirava uma dúvida que às vezes o teu residente não saberia responder, assim. Então, você ter esse convívio de perto com os chefes foi uma oportunidade na minha residência assim, que foi muito legal. Então, é importante essa formação. E depois, cara, quando você sair, o diploma é teu, a responsabilidade é tua. Então, assim, tenta... O paciente é teu. É teu. Aproveita o máximo, tá? Aproveita o máximo isso. Você tem que desfrutar daquilo, tá curtindo o que tá fazendo. Não é fácil, tá? Você abdica de bastante coisa para entrar na residência. Eu vejo muita gente, às vezes, mas será que vou entrar? É um passo para trás, tá? Cara, depois vale a pena, tá? Mas aproveitar muito a residência, isso é importante, tá? E para quem tá terminando a oftalmologia, né? Entrando na área do trabalho, né? O mercado de trabalho na oftalmologia, ele é um mercado muito, muito aberto. Para quem trabalha bem, sempre vai ter paciente, tá? Então área, né? Você pode abrir o teu consultório, assim, o bom da oftalmologia, você pode abrir um consultório em qualquer lugar. Você quer abrir aqui na esquina um consultório, vai começar devagarinho, mas depois você fazendo um bom trabalho, os pacientes vão vir da região toda para ser atendido por você, tá? Eu tenho pacientes que andam bastante, às vezes a gente fica até surpreso, né? Tipo,
que legal, né? Isso está acontecendo. Eu terminei a minha especialidade há 3 anos e hoje eu vejo pacientes vindo de longe, assim, 200, legal. 300 quilômetros. Não, eu vim aqui porque me disseram que você resolve o problema e tal. É legal isso, você ter esse retorno, mas não acontece do dia para a noite, né? Então, isso você vai plantando, vai colhendo, daqui a pouco o paciente vem, você operou meu familiar, você operou minha vizinha, alguém da turma do grupo do WhatsApp, tá? E aquela coisa toda. Então, isso é legal. Então, para quem terminou oftalmologia, sempre vai ter mercado. Você pode procurar, se quiser ir para uma área que tem bastante oftalmologista, planta ali, então, faz o teu trabalho, vai voltar. Se quiser ir em um lugar onde não tem ninguém, também faça o mesmo. Às vezes o investimento inicial na oftalmologia você precisa investir em tecnologia. Eu sempre abri mão de qualquer coisa para ter o melhor possível. Então, dentro do consultório eu tenho que, cara, assim, eu não deixo de ter nada para poder entregar o melhor para o paciente. O que eu não tenho ali, eu acho onde eu vou entregar, entendeu? Porque eu preciso do melhor. Sabendo que existe algo melhor, eu sempre vou entregar. Então, é isso. É querer e trabalhar e estar sempre atrás. Eu acho que, independente da fase aí, você tá sempre tentando entregar o melhor, né? São excelentes conselhos para cada momento da vida do futuro oftalmologista. São momentos diferentes, né? São momentos diferentes. E eu acho isso muito importante que você falou, né? Porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, as pessoas, todo mundo com o telefone na mão, as pessoas estão com cada vez mais pressa, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, todo mundo quer, de certa forma, conseguir um retorno rápido. E o médico, a gente sabe que o retorno dele é a longo prazo, cara. Você fez 6 anos de faculdade, você depois fez mais não sei quantos anos de residência. Olha quanto tempo você demorou para você ter o consultório, para você ter seus pacientes. Então, não é um retorno rápido, né? O médico, ele tem que ter isso em mente, né? Não é só na medicina, tá? A gente vê hoje cada vez as pessoas querendo mais imediatismo, mas se você procurar em qualquer área, o cara que tá hoje no ápice, ele plantou muito para aquilo. Você pegar um ator que deslanchar de uma hora para outra, ele logo... deslanchar com 50 anos, às vezes. Mas às vezes, se o cara que vem do nada, né, faz o boom, no ano seguinte ele não tá mais ali, né? É verdade. Mas normalmente o cara que você vê uma sequência, assim, né? Você pode procurar o passado dele, ele já tava trabalhando ali, mas você não tava vendo, Constância, né? Ele já tava há um tempo, o ator, o músico, né? Tava no teatro, tava no circo. Eu lembro da história do Domingos Montanher, que ele foi chegar na Globo com 40, quase 50 anos, porque ele fez muitos anos de teatro, de circo. Olha essa constância. Tem toda uma base, né? Você pegar um músico também, eu vou lá, vou entregar uma música pro cara, ele vai lançar e vai apagar no ano seguinte, né? Exatamente. Agora, o cara que vem desenvolvendo um trabalho, né? Você pode procurar ali o passado dele e às vezes os melhores discos ainda são aquele que antes dele ficar famoso, né? Com então, certeza. Tem vários discos que são os melhores, né? Você vai ver, pô, esse trabalho do cara já era bom há 10, 20 anos, né? Que às vezes o cara estourou uma música, mas ele não sabe como ele estourou aquela música. E aquele cara que ele vem errando ao longo do tempo, ele começa a acertar com mais frequência, porque ele já errou muito. E aquele novo músico, ele... Então, tudo tem que ter um embasamento mesmo. E a medicina não é diferente, né? Então você tem um preparo ali, primeiro como médico, depois como oftalmologista, e depois trabalhando também, procurando no mercado de trabalho, sempre tentando melhorar isso. Então é isso, a gente mexe com muita tecnologia, as mudanças elas ocorrem muito rápido, né? Na nossa área não é diferente, mas é isso, é você estar sempre preparado, sempre procurando mais. Se você vive isso com prazer, é maravilhoso. Às vezes lá em casa a mulher dá umas xingadas, assim, pô, terminou o trabalho, ainda vai fazer uma aula, vai participar de uma reunião, né? Hoje em dia a gente tem oportunidade de acompanhar reuniões de discussão de casos do Brasil e do mundo, né? Então, você chega e quer procurar um negócio novo, aí vai ver isso aí, mas é o que a gente é apaixonado por fazer, a gente ama estar com a família também, mas quando você trabalha com prazer, é isso, né? As coisas só vão, né? E você foi pai recentemente, então deve estar sendo essa pressão ainda maior agora, né? Nem dormir direito, né? Agora as noites são um pouquinho diferentes. É complicado. É pior que plantão, né? Mas vai bem, vai Com certeza. bem. E aí eu queria que você citasse um pouquinho mais, que né, você falou sobre as redes sociais, essa questão da conscientização, como também é a minha área, eu gosto sempre de trazer esse tema aqui no podcast. Qual a importância que você vê hoje no marketing digital para os jovens médicos? A importância disso na hora de você, né, conseguir gerar conteúdo de conscientização, de você captar também novos pacientes, pessoas para encontrarem você. Eu acho que o mais importante é esclarecer os problemas e alertar para eles. Eu acho que a rede social ela deve servir principalmente para isso. A captação de paciente, eu acho que o melhor paciente é o do boca a boca ainda.
tá? Sim. O melhor paciente, quem mais me traz paciente bom é o próprio paciente. Tá? Então o paciente, ele... Bom serviço, né? Bom trabalho. você faz um bom trabalho, a pessoa vai te recomendar e esse paciente é o melhor que tem, né? Normalmente, às vezes, o paciente que vem um pouco do marketing digital, ele vem, mas às vezes um pouco receoso, não te conhece e tudo mais, né? Então, será mesmo que é aquilo e tudo mais? O paciente que ele vem já recomendado, ele é outro de paciente. Acho isso legal, a captação, mas eu acho que o mais importante é a conscientização. Acho que as redes sociais, elas devem vir para isso. Você conscientizar as pessoas, esclarecer, às vezes, algumas coisas que elas têm dúvidas, né? Eu acho que a gente tem que saber aonde a gente pesquisar, a quem a gente deve procurar informação, né? Tem muita informação ruim, né? A gente falava antigamente que papel em branco aceita qualquer coisa, mas hoje o Instagram aceita qualquer coisa também, né? Sim, então, sim. às vezes, um monte de gente falando besteira, baseado em estudos sem nexo, né? Falando um monte de coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, é procurar boas referências, procurar quem trabalha sério, quem tem estudo, quem quer entregar o melhor para a pessoa, quem age com ética, né? Eu acho que essas coisas são importantes. E isso tem bastante, né? A gente sempre teve todo tipo, em toda área, na medicina não é diferente. Mas a gente consegue filtrar bem isso, né? Então eu acho que as redes sociais, elas servem principalmente para isso, para informar, para alertar, né? Para trazer essa conscientização para as pessoas. Isso é muito importante. Se eu puder, às vezes, informar algo para uma pessoa que estava lá num lugar e não tinha nem conhecimento sobre aquilo, cara, já ganhei o dia, né? Não, e você investir também, você investir em conteúdos, obviamente que você tem um investimento em cima disso, você investe em conteúdos não só para conscientizar as pessoas, mas também, de certa forma, para ajudar a ter um bom material nas redes sociais. Porque hoje tem casos cada vez mais preocupantes que as pessoas já se usava, né, mais o Google, sempre usou mais o Google como busca. Agora tem o ChatGPT, que também virou um mecanismo de busca, que é uma ferramenta falha. As pessoas, elas falam assim, eu vou usar o ChatGPT para perguntar tudo. Só que a versão que você tem do ChatGPT hoje, ela é a pior versão do ChatGPT. E é uma versão que ela é alimentada com coisas que ele pega onde? Na internet. No próprio E Google. se não, no próprio Google. Então, de certa forma, você está, obviamente, ainda pesquisando, só que não dá para você considerar um mecanismo de busca 100% confiável, porque ele está pegando informações da internet. E informações que são colocadas na internet também podem ser ruins, também podem ter alguma complicação. Então, você não tem a versão do ChatGPT paga, você não está alimentando aquilo ali, não é o melhor dos mundos você fazer todas as pesquisas ali. As pessoas, eu vejo que algumas pessoas, elas têm substituído o médico, o advogado pelo ChatGPT. Isso é um absurdo, né? Vou fazer uma petição, vou jogar no ChatGPT. O ChatGPT pode te ajudar. Mas se você não conferir aquilo que o ChatGPT está fazendo, não adianta você usar o ChatGPT. Não adianta você usar outra IA, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela só vai funcionar com um olhar humano por trás. Ela vai te ajudar a fazer aquele trabalho braçal, aquele trabalho básico. Mas o trabalho profundo, o trabalho do médico, o olhar clínico, a relação humana, isso nenhuma inteligência artificial vai substituir. Eu acho que ela é uma ferramenta de auxílio, né? Então, você tem o conhecimento e usa aquilo para auxiliar. Agora, você trazer aquilo como eu não tenho conhecimento, vou usar aquilo como informação, isso tem um perigo aí, tem que tomar grande muito perigo, cuidado. né? E aí a importância de ter médicos como você fazendo boas conscientizações hoje no Instagram, isso é muito importante até. Obrigado. Porque é aquilo, né? Assim, eu dei uma olhada nos teus conteúdos, realmente você faz um trabalho fantástico e é interessante, principalmente nessa parte que você falou sobre as doenças silenciosas do olho. O pessoal fala até, tem um negócio aqui, deixa pra lá. Aí você chega e faz um conteúdo, não é bem assim. Se você tá com isso de forma recorrente, procura um médico oftalmologista. Pô, assim, também já trabalhei com diversos médicos que a gente faz esse trabalho e simplesmente a pessoa chega, às vezes no consultório e fala assim, doutor, eu vi um conteúdo seu, deve acontecer com você. Acontece. Eu vi um conteúdo seu e ele falava exatamente disso e eu vim aqui porque eu tô preocupado. Aí o médico vai lá, conscientiza, tranquiliza, ou então já encaminha e evita um problema futuro. E isso é sensacional e tem que ser feito cada vez mais. Doutor, eu tinha esquecido de fazer uma pergunta, eu vou trazer ela agora, ela não é da área profissional. Era sobre coçar os olhos, eu lembrei, eu tinha esquecido de fazer essa pergunta pra você. Sempre quando a gente coça os olhos, principalmente quando a gente tem conjuntivite, né? A pessoa fica coçando o olho e você vê que você piora. E era uma pergunta que eu queria te fazer. Coçar os olhos faz muito mal pra vista? Coçar o olho nunca fez nada bem, né? É a mesma coisa que você ficar coçando a pele, né? Você vai gerar atrito ali, né? Tem um estudo mostrando os casos de coceira bem legais, que ele mostra a imagem por ressonância magnética, o trauma que você causa quando você coça os olhos. E o primeiro contato que a gente tem é com a córnea, né? Sim. Então, primeiramente, coçar os olhos pode gerar uma doença que é o ceratocone,
que a gente não falou aqui também, mas assim, o ceratocone, 1% da população tem ceratocone, é muito associado à atopia, né, que são as doenças causadas por alergias no geral, né, a pessoa que tem asma, rinite, bronquite, essas coisas no geral, então, e a pessoa tem muita vontade de coçar os olhos, então essa doença às vezes é genética, mas tem o trauma ocular associado junto. Então essa coceira nos olhos pode gerar essa doença. Coçar os olhos, em qualquer caso de doença, vai piorar o problema, é como se você tiver uma ferida e vai machucar mais ainda, então vai ficar maltratando mais o olho. Então coçar os olhos nunca é bom. O ideal é que se você tiver vontade de coçar, você pode fechar o olho e no máximo dar uma apertadinha assim. Sim. E aí tá tudo certo. Aquilo aí, às vezes só o fato de fechar os olhos, apertar um pouquinho, aquilo já passa a coceira. E claro, coceira tem uma causa, né? Então assim, se a pessoa tem uma alergia tem que ser tratada, se ela tem um olho seco tem que ser tratado. Então tem que ver qual é a causa que está incomodando o olho seco, está incomodando a parte ocular e tratar isso, né? Perfeito. E agora indo realmente para a reta final desse programa, eu queria te perguntar como é que eu faço para marcar uma consulta com você hoje, se eu precisasse de oftalmologista, todos precisam, mas se eu precisasse de oftalmologista agora, como é que eu faço para marcar uma consulta? Então, mais rápido hoje, Instagram, Dr. Bruno Bianchi, né? Lá tem um link para consulta. A gente hoje atende em 3 locais, o principal hoje é em Criciúma, e tem em Turvo e Sara, eu atendo outros 2 consultórios também. Só entrar lá, cai direto no WhatsApp da secretária, ela é bem querida, a Márcia conversa lá com você, acha o melhor horário, e a gente está lá à disposição para poder resolver os problemas aí. Perfeito. E aí a última, que essa é a pergunta mais temida pelos nossos convidados ultimamente, as pessoas falam assim, Manuel, eu não sei o que responder nessa pergunta, responde aquilo que vem no teu coração. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Pode ser pessoal, pode ser profissional, desse espaço aberto aí para você compartilhar com a gente. Difícil pergunta mesmo. Acho que o momento mais difícil é no início da formação mesmo. A gente pode citar... Tem gente que acho que classifica, às vezes, o que está vivendo como o pior momento. Eu não considero isso, tá? Sim. Acho que hoje o momento que eu vivo hoje é maravilhoso. As dificuldades que a gente tem, tudo que a gente já passou, isso só serve para a gente ver que as dificuldades que a gente tem hoje são nada, né? Essas transições na área médica, essa transição de estudar para faculdade, estudar para residência, tem gente que acha que aquilo é um atraso e não sei o quê, mas isso é excelente, isso só, naquele momento às vezes parece que está sendo ruim, você tem que dar aquela história de dar uns passos para trás, né, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, parece que você está meio que parado no tempo para depois voar, né, então quando essa fase de vestibular, essa fase de estudar para residência, mas eles depois são excelentes, eles te só fazem crescer, então não foram as principais dificuldades. Eu acho que na época da faculdade, assim, acho que a gente teve 2 coisas diferentes. Meus pais tinham uma empresa, a gente tem um pouco de dificuldade financeira, mas também acho que essa parte financeira não foi o pior, acho que a separação dos meus pais foi o pior. Acho que durante a faculdade estava lá, estava tudo bem. A parte financeira, meu pai tinha uma empresa de confecção, meio que não estava mais dando certo, mas enquanto você tem a família unida, qualquer problema é superável. Tá todo mundo jogando pro mesmo time, né? Se tiver que vender um negócio aqui e fazer uma força ali e tal, tá todo mundo junto. Quando você tem uma separação, né, aí parece que a equipe começa a cada um jogar para um lado, então foi um momento bem difícil, assim, que você perde um pouquinho o norte, né, então foi bem na época que eu estava na faculdade, foi um pouquinho complicado. Depois disso, assim, a gente teve um pouco de dificuldade financeira junto, assim, não foi fácil, eu venho de uma família de classe média, média alta, tava tudo bem até então, e aí depois você ter essa mudança, ver o que ia fazer naquele semestre para conseguir continuar a faculdade, andar de carro para levar a mala para andar de ônibus, mas aquilo tudo, quando você tem um caminho, quando você tem uma perspectiva, eu acho que tudo isso é muito tranquilo de se viver. Qualquer dificuldade, quando você tem você sabe onde quer chegar, aquilo só se torna motivação mais para você. Seus objetivos são maiores que seus problemas, né? Eu acho que isso acaba sendo muito fácil. Pô, hoje eu tô aqui, mas, cara, eu vou chegar lá, entendeu? Quando você tem um caminho, você tem um norte, isso é muito tranquilo, assim. Você vive aquilo e fala, ainda eu vou viver isso aqui para depois, daqui a um tempo, eu vou curtir mais, né? Quando você passa por mais dificuldades, você fala, quando eu chegar lá, eu vou dar mais valor a isso. Então, eu sempre tive essa resiliência, assim, que esses problemas, eles nunca foram difíceis para mim. Mas acho que essa parte familiar é uma coisa que eu não conseguia resolver, né? Então aí foi uma transição difícil, assim. Hoje já faz 20 anos quase que se passou, mas
agora já tá mais tranquilo, a gente tem um convívio bom, mas é aquela história, assim, foi aquele momento, a equipe para de jogar junto, né? Vocês param todo mundo de jogar pro mesmo time e meio que começa a dividir aquela força que você tinha, ela se divide, né? Perfeito. Então, mesmo meus pais excelentes, sempre tentando ajudar a gente, resolver nosso problema, mas é aquela união, ela se perde um pouco, né? Você perde o vínculo, né? Então, foi um momento mais difícil. O resto, cara, tudo você tira de letra. É superável, né? Tudo você sabe, se você sabe onde quer chegar, você tem um norte, daqui 10 anos, eu sempre fazia essa análise, assim, daqui 10 anos onde que eu quero estar, então o caminho ele é muito tranquilo de se viver, sabe? Às vezes a gente fala, pô, como é que conseguiu já fazer isso, já fazer aquilo? Eu falo, cara, isso aí é porque a gente sabe, tem um objetivo na vida e sabe onde quer chegar, né? Então, é isso. Acho que o caminho para percorrer é mais tranquilo. Algumas coisas você tem mais dificuldade, ou você não consegue, não são mais tão palpáveis, né? Então, eu acho que isso foi um momento mais difícil, assim. Mas, no geral, olhando para trás, assim, uma história bem bonita e a gente só quer dar continuidade nisso. Eu concordo muito com o que você falou, assim, não existe tempo perdido, né? Existe aprendizado, você só tem que encarar dessa forma. As pessoas, às vezes, elas ficam, isso pode gerar depressão, isso pode gerar, assim, achar que tá perdendo tempo. Você não pode olhar por tudo que passou como se você tivesse perdido tempo, você tem que olhar como aprendizado, porque senão a gente não vive, né? Não. A gente já passou por tantas coisas, você, obviamente, na tua carreira na medicina, eu também já passei por algumas coisas, e a gente olhando dessa forma, se a gente não olhar como aprendizado, você vai ficar se lamentando, eu podia ter feito diferente, eu podia ter sido assim. Não adianta, vai adiantar né? Você nada. fica só olhando, vivendo o passado. E você tem que viver não só o presente, mas tem que pensar também no futuro. Não, e na área médica a gente tem aprendizado todo dia, cara. Você tem aprendizado, o dia que você acha que tá mal, você lida com um problema muito mais grave, um problema de saúde. Às vezes problemas de saúde, né, não tem volta, né? Então, você vê que sempre tem de onde tirar força, assim. Na área médica tem muito isso. E também nossos colegas, a gente via muito isso, tá? Eu via colega de 30, 35 anos, o cara já tinha feito uma faculdade, estava voltando para estudar ali. Então a gente, na medicina, ela me deu a oportunidade também de conviver com muita gente boa, gente inteligente, gente resiliente, né? Então, assim, gente que tinha objetivo na vida, que às vezes tinha largado muita coisa para estar ali. Legal. Então, essa oportunidade, tanto na parte de estudo e na parte de convivência, conhecer pessoas, né? A área médica, ela te traz muito isso, né? Então, é muito legal você conhecer gente desse tipo, assim. Perfeito. Doutor Bruno, muito obrigado por essa conversa, por esse papo, todo esse conhecimento. Tá, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e você dar o teu recado final ou para os seus pacientes ou também para jovens médicos aí que a gente falou ao longo do programa e reforçar as tuas redes sociais olhando para aquela câmera ali, por favor. Tá. Cara, o que eu vou dizer? Cuidem da saúde de vocês, né? Cuidem da saúde ocular, posso dizer da minha área, mas como médico, cuidem da saúde no geral. O corpo é uma máquina e vocês só têm essa, não dá para trocar as peças depois, né? Então, cuidem bem da sua saúde e valorizem o que vocês têm. Acho que é isso. Show de bola. Pra gente encerrar esse papo, antes da gente encerrar esse papo, só te agradecer, doutor Bruno, foi muito conhecimento aqui. Você é um profissional excelente e é uma área que a gente não tinha aqui no nosso programa. Às vezes eu olho também como lado, a gente tem profissionais aqui de todas as áreas pra gente trazer essa conscientização para jovens médicos e assim, fantástico teu papo, tudo que você esclareceu. Veio uma nostalgia na época de ciências, catarata, astigmatismo, miopia. A gente viu isso tudo no livro de ciências, mas de forma muito banal, né? Assim, bem engessada. E aí você dando essas explicações aí, principalmente desmistificando algumas áreas que são muito importantes. Então, te agradeço pelo papo. Você quer falar as tuas palavras finais? Cara, eu só agradecer aí pelo convite. Fiquei surpreso aí quando você me entrou em contato. Procurei informar, adorei o teu conteúdo, achei muito legal. Te desejo sucesso aí no futuro. Acho que você só tem um caminho longo pela frente. Obrigado aí, me senti totalmente tranquilo, à vontade aí. Pô, obrigado. E valeu, a gente se fala ainda aí. A gente vai mantendo contato. Obrigado, doutor Bruno. Pra gente encerrar, antes da gente encerrar esse programa, eu vou dar aqueles 2 recados lá do início. Primeiro, se você quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, entre em contato aqui, vou deixar o Instagram aqui embaixo, podcast Bússola P. Lá você pode mandar o link desse novo profissional para que a gente consiga entrar em contato com ele. E aí, se tudo der certo, você vai estar escolhendo o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, que está querendo se posicionar nas redes sociais, está querendo começar a criar conteúdo, assim como o Dr. Bruno, de forma certa, de forma organizada, de forma de conscientização.
entre em contato pelo Instagram, PachecoMKTD, vou deixar aqui embaixo também, e aí a gente vai conseguir te ajudar nessa trajetória. Beleza? Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou encerrando esse podcast Bússola Profissional mais uma vez. Ainda não acabamos a temporada de episódios de Florianópolis, em breve com mais novidades. Eu fico por aqui, um grande abraço.